Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Boascast. E hoje eu trago um amigo especial. Cara, vai dar nossa idade a gente falar assim, né? É, 30 e poucos anos de amizade, quase 40. quase 40. Jardim de infância. Exatamente. É do mesmo jardim. Almir Reis, cara, obrigado por ter vindo. Não, prazer. Obrigado Prazer estar mesmo, aqui cara. contigo. Prazerzão. E Almir Reis, artista plástico, fotógrafo, e hoje vamos bater um papo por que que ele escolheu Portugal para viver. Mas antes de começar, não esqueça de ver se você está aqui inscrito no canal e se você curtir esse conteúdo, deixa o seu gosto e participa com um excelente comentário. Cara, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer, né, cara? São, como você falou, 30 e tal anos de amizade. Sim, E nós acabamos por ficar uns 10 anos um pouco distantes, né? Porque cada um tomou o seu rumo. sim. E com as redes sociais foi legal, porque a gente acabou por se reencontrar, né? Exato. E depois você escolheu Portugal para viver, e por isso também estou te convidando para falar um pouquinho. O Almir acompanha todos os vídeos, de vez em quando ele manda uma foto para mim lá, ó, tô vendo teu vídeo e tal. Verdade. Isso é legal. E então, cara, eu começo com a pergunta que eu faço sempre, que é uma pergunta acho que interessante, que é: por que Portugal? O que te trouxe a Portugal? Boa pergunta. Bom, vários fatores, né? Vários fatores. Acho que o primeiro, o principal, sendo sincero, é a língua. Uhum, A questão da língua, né? Do falar mesmo o idioma. Acho que isso facilita muito, né? Assim, quando uhum, a pessoa está pensando em sair de um país para ir para outro. Cultura, a gente pensa assim, o país fala português, nós somos, né, enfim, somos parte, né, do o Brasil é Portugal, né? uhum. A Que a cultura gente pensa portuguesa? assim, mas só que tem muita diferença, né? Claro, Nesse claro. aspecto, quem acha que... Na verdade é o seguinte, eu quando vim para cá a primeira vez, eu demorei muito a conhecer Portugal. Uhum, Né? Eu já conhecia várias partes da Europa, já uhum. conhecia a Ásia, a América, enfim, América do Sul, Central, Estados Unidos, México, Em função também do seu do trabalho, né? meu trabalho, em Claro, função do meu trabalho. Não é turismo, claro, turismo também, claro. mas o que mais me levou para vários países ao longo da minha carreira como artista plástico, né, Uhum, fotógrafo, artista plástico, foi justamente o que me deu a possibilidade de conhecer vários países, várias culturas, e por acaso, não sei o porquê, eu nunca tinha pisado os pés nem em Portugal e nem na Espanha. uhum, Então eu já conhecia da França para lá, eu já conhecia vários países. Aí já fiz exposições em alguns países na Ásia, por exemplo, entendeu? Tipo Japão, China, Tailândia. E coisas assim que não acontecia. uhum. De eu vir parar aqui em Portugal para conhecer realmente, porque o que acontece? Eu sou de uma cidade, você conhece minha cidade, né? Eu Claro, nasci em São Paulo, capital, mas eu fui criado em Praia Grande, exatamente. né? Que é litoral de São Paulo, litoral sul. Foi na época que a gente se conheceu, até você morava em São Paulo. Exatamente. Então, o que acontecia? Isso anos 80, final de Anos 80. 80, Final de final de 80. 80, É. exato. E o curioso é assim, né? A minha cidade tinha a característica de ter muitos portugueses. Claro, toda aquela região de Santos, né? Aliás, foi o primeiro lugar que chegaram, né? E aí o que acontecia? Tipo assim, o padeiro, não, o dono da padaria, Sim. o dono do mercado, o dono do açougue, né? No meu prédio, eu lembro que o meu prédio era um prédio pequeno e moravam 3 famílias de portugueses. Uhum, Então o contato com Portugal, com o português, né, que eu tinha quando criança, tipo assim, era o tio do açougue, o tio da uhum. padaria, sabe? Aquela coisa Claro, assim, meio o carinho que eles tinham, né, por nós. Óbvio, também eles estão no nosso país, no caso, né? claro. É natural. Mas sempre muito simpáticos e tal. E eu nunca tinha conhecido Portugal. E eu pensava assim, né, que o português que eu conhecia lá na minha cidade fosse o mesmo português daqui, Uhum, raiz, né? uhum, Português mesmo daqui de Portugal. E aí, quando aconteceu de eu vir a primeira vez para Portugal, já vim direto para comprar apartamento, uhum. entendeu? Então não tive a experiência de conhecer o país, ou Lisboa que fosse, um pouquinho e tal. A única vez que eu tive a oportunidade de vir para Lisboa, que eu ia fazer uma exposição em Paris.
Era um espaço Pierre Cardin, era uma exposição importantíssima que eu estava para fazer. Eu tinha 10 anos de carreira, isso foi em 2010. E eu comprei uma passagem pela TAP. Então a minha ideia era fazer daqui, né, de Lisboa, 3 dias depois, ir para Paris para a exposição. Então eu comprei a passagem com uma certa folga. E o que aconteceu? Peguei um táxi, eu já estava morando no Rio de Janeiro, né, que eu mudei para o Rio de Janeiro em 1994. Né, foi quando a gente meio que... 93, depois talvez. a gente se encontrou em 2000, eu vim para cá em 2004. Nós nos encontramos uma vez em São Paulo. Em São Paulo. Lembra? Lembro, claro. 2002. Eu fui conhecer teu apartamento. Exatamente. Era em Ipiranga. Em Ipiranga, Eu lembro aquela história do carro que você tinha, um Honda. Um Honda. Muita história, muita a galera história. não acredita. Quando eu conto essa história, uma vez contei essa história no canal, a galera não acredita nessa história do Honda e tudo. Não, e a história do Honda, o mais engraçado é que era um Honda bonitão, né? Um Civic. Sim. E na hora que a gente saiu do teu apartamento, aí, não sei, eu resolvi perguntar para você assim, teu carro tem seguro? Aí você falou assim, não, quando eu entro eu me benzo, rezo um Pai Nosso e vou embora. Não era Civic, era o CR... Era aquele que cai, que abre a capota, né? Abre, é verdade. Eu esqueci era uma o nome. Coisa mais esportiva. Né? E o engraçado é a sua irresponsabilidade, né? Tá em São Paulo... E cara, eu andava seguro. com aquilo aberto, loucura, né? Mas enfim. Era outra época também, né? É verdade. Não, exatamente. Era outra época. A gente fala muito sobre isso no canal, né? Sim, o Brasil era outro, né? Era outro. Tava caminhando aí para o que se tornou, mas enfim, né? E o que aconteceu? Aí nessa exposição que eu vim fazer em Paris, estava programado para eu conhecer Portugal finalmente, né? Depois de já conhecer vários países aqui pela Europa e tal. E quando eu já estava morando no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eu peguei um táxi, tipo assim, né? 3 horas antes do voo, no caso, né? Que era para Rio-Lisboa, no caso. Quando eu cheguei na Lagoa Rodrigo de Freitas, a lagoa estava completamente parada. Teve um temporal, uma coisa assim absurda. Que inclusive teve mortes, teve o desmoronamento de um morro lá em Niterói. Foi uma coisa grave que aconteceu. E chegou um momento que eu fiquei 1h30 quase parado para dar a volta na lagoa, que você faz em 15 minutos de carro, levou 1h30. Aí chegou um momento que eu falei pro taxista, olha, vou perder meu voo, não adianta mais, não tem como a gente continuar essa viagem e tal. Aí ele subiu pela meio fio assim né, do meio da avenida para cá e para lá, e ele pegou e foi ao contrário. A lagoa já estava transbordando, pra você ter noção de quanto era a chuva. E eu ainda pensei assim, de repente, do mesmo jeito que eu estou aqui preso nesse trânsito, de repente o avião não vai sair, né? Os comissários não chegaram, de repente o piloto não chegou. Então eu fiquei naquela esperança de repente eu chegando em casa e ligando para a TAP, eles dissessem assim, não, o voo não saiu, vem para cá agora e tal. Aí não aconteceu. Resultado, eu tive que comprar, perdi aquela passagem, né? Porque o avião saiu, então foi no show, né? Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que comprar uma passagem pela TAM, acho que era TAM na época, não lembro. Sei que eu comprei a TAM fazia Paris. Paris, comprei direto para Paris. Então, os 3 dias que eu né, finalmente eu ia conhecer Portugal, ia pisar em solos portugueses, né? E não aconteceu. Aí só em 2014, ou seja, 4 anos depois, foi que eu vim aqui para comprar apartamento. Quando nós nos reencontramos em 2014. Exatamente. Tem 10 anos atrás. Provavelmente pelo Facebook, né? A gente acho que foi, em contato. Nós temos um amigo em comum, que é o Henrique. O Henrique, que mora em Luxemburgo. Que acabou por fazer sempre uma conexão aqui. Sim, é porque ele sempre era o que mais se conectava, né? Da nossa turma daquela época. Sim. Da época de São Paulo. Que quando eu mudei, não lembro bem, porque eu mudei para o Rio de Janeiro em 1994. Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, né? No caso, ainda não era como artista plástico, né, que a gente é da área da educação física. E eu fui trabalhar e ser coordenador de uma academia na Tijuca, que é a academia do saudoso, deu branco agora, o nadador. Bom, daqui a pouco, Rômulo. Ele já faleceu, né? Sim, por isso que eu falei saudoso, porque realmente ele fez falta, era um cara muito bacana, abriu portas para mim no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, entendeu?
Eu era coordenador da academia dele, dava aulas, né, algumas aulas lá e fazia a coordenação geral da academia. Foi a oportunidade que eu tive de sair, né, no caso de Praia Grande, direto para o Rio de Janeiro. E aí eu entrei numa maratona de trabalhos, né, de acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 9 da noite. A nossa profissão era... Era terrível. Quer dizer, era bacana, né? Também a gente Sim, era jovem, né? claro, Eu estava com uns 26, 27 anos, descobrindo o mundo, o Rio de Janeiro, né? claro, claro. Assim, pô, No, uma no Rio, cidade. no Rio que era outro Rio de hoje, né, cara? Olha, o Rio de Janeiro ele é cheio de altos e baixos, né? O Rio de Janeiro de 1994 era um Rio de Janeiro violento. Já era violento? Era. São Paulo não era tanto, cara. O Rio era porque o Rio tem essa a geografia totalmente diferente de São Paulo, né? Uhum. Então, se você colocar que naquele ano tiveram aproximadamente 290 PMs assassinados. Uhum. Então, por aí você tira, né, o quanto violenta a cidade estava. Já estava. Porque eu lembro desse número, entendeu? Porque meu Marcou, irmão, claro, você chegou lá, marcou. e meu irmão é policial, né, lá em São Claro. Paulo e tal, minha irmã também é policial. Então você meio que fica, né, aquela coisa de estatísticas, de números e tal. E era uma coisa assim meio alarmante. Mas nada comparado ao que virou depois, né? Claro. Depois de 2000 eu cheguei lá em 94, aí teve a virada de ano 2000 e tal. Mas aí depois o Rio começou a entrar numa decadência, né? Era governadores sendo presos, corrupção, aquela coisa toda. Cara, chegou a ter no mesmo ano, ou no mesmo governo, 3 ou 4 governadores presos, né? Sim, pelo Agora, menos. recentemente, né? Sim. De Cabral a Garotinho e Pezão, enfim, o Witzel, que foi uma pessoa assim que muita gente acreditou, né? Uhum. Inclusive eu. E não era nada do que eles Do que pregavam, parecia. que parecia. Mas eu tenho uma teoria, cara, voltando um pouquinho ao que você falou, eu tenho uma teoria porque que os brasileiros não vinham para cá. E você vai ver que agora esse aqui é o quarto podcast, provavelmente nos próximos 10 ou 15, muita gente vai falar isso. Porque é uma conversa que eu já tive com vários brasileiros, né? Certo. Porque quando eu cheguei em 2004, realmente Portugal era um país muito triste. Eu Era um país completamente diferente do que é hoje. Quero tocar nesse assunto. Exatamente. Então, e nós tínhamos um ranço, que eu acho que está se quebrando agora recentemente, com aquela coisa não dos portugueses do Brasil, mas do Portugal que roubou o ouro, não sei o quê, aquela porcaria toda. Bobagem. Então as pessoas acabavam em pensar na Europa através de Paris. Paris para frente é Europa, o resto não é Europa. Nem Espanha era tanto Europa. Você tinha muita gente indo para, falar nos anos 90, né? Amigos meus indo para Barcelona ou Madrid. Hoje em dia a gente vê que o brasileiro, de forma geral, ele conhece a Espanha como um todo. Sim. Ele viaja pela Espanha em vários lugares. Sim. Na época era Barcelona e Madrid. Então Lisboa nem entrava, cara, no raio, né? Verdade. E é interessante porque, por exemplo, até hoje, se você for ver na Sky News, no Tempo, quando aparece o mapa da Espanha, vão reparar isso. Só aparece Madrid, não aparece Lisboa. O mapa da Europa, aparece Madrid, né? Depois Berlim, tal. E nunca aparece Lisboa. Olha. Isso é muito louco, até hoje isso acontece, né? E eu acho que é um pouquinho desse ranço que nós tínhamos da escola. Os portugueses roubaram nosso ouro, a não sei o quê. história Cara, eu nem contada vou lá, de é um uma país, forma, né? é um país que é complicado. É uma forma equivocada, né, que a gente aprende sobre Portugal. A impressão que eu tinha de Portugal de ser um país super atrasado, Exatamente. né? Super atrasado, como se a gente acha assim que todo mundo, não sei se é por coincidência, com exceção de um rapaz que lá da minha cidade de Praia Grande, que era açougueiro, dono do açougue no caso, chamava-se Fernando, ele era um cara alto, forte, musculoso. Os outros todos eram sempre estatura baixas. Então sempre tinha assim, para mim, que português era um país de pessoas baixinhas, não sei porquê, entendeu? Se era descendência, origem, de onde que vinha, também não me preocupava muito com isso, mas eu tinha isso na minha cabeça. Aí hoje eu fico olhando a juventude, né? Na academia, por exemplo, a geração nova, até algumas pessoas assim, até da minha idade, que tem uma estatura assim, acima de 1,80, 1,90, eu vejo que é bem diversificado, né? Talvez se você vai mais para o interior, talvez a estatura, né, seja um pouco menor. Mas é uma coisa que me chama a atenção com relação ao povo, é que eu tinha
é meio que assim na minha memória, na minha cabeça, como se fosse todo mundo meio padrão. Uhum. E aí você vê que há uma diversidade, né, dentro de Portugal, dos portugueses mesmo, essa nova geração agora, por exemplo, e as pessoas estão muito mais abertas, entendeu? Claro. Eu vejo que quando eu cheguei aqui, que eu comprei apartamento aqui a primeira vez, foi em 2014, foi durante uma crise, né, que Portugal e Sim, já estava no Espanha. final da crise, mas sim. Mas ainda estava assim, tipo, os apartamentos tiveram dois fatores, né? Um foi eu vender uma casa que eu tinha em Búzios, que era uma casa com 5 suítes, que eu vendi por um determinado valor, e para comprar, para investir em alguma coisa em Ipanema. Né? No caso, eu morava em Ipanema, já tinha apartamento lá, e eu queria investir num apartamento novo e tal, parar de ter casa de praia, que eu estava também meio de saco cheio de Búzios e tal. E aí, quando eu não parei para ver preços nem nada, né, para fazer uma comparação, aí um quarto-sala em Ipanema estava na faixa de 1 milhão, 1.200.000 reais, Em 2014. em Quanto é que 2014. vale isso hoje agora? Não vale nada. Esse mesmo apartamento vale 800. É sério, cara? Sério. O que aconteceu com o mercado brasileiro? Uma queda violenta, né? As pessoas, não sei, cara, te dizer, mas ao certo assim, né? Muita gente saindo fora, né? Querendo mudar. Muita gente que estava investir em imóveis no Rio de Janeiro pararam de investir, entendeu? Eu acho que teve assim, uma queda muito grande, até porque os preços começaram a surtar, né? Quando você tira assim, o metro quadrado do Leblon vale X, de Ipanema vale Y, Copacabana, aí de repente está o mesmo preço da Faria Lima em São Paulo. Aí você vai ver a comparação, o metro quadrado lá em Florianópolis, né? Tipo, você vai Floripa, o Balneário Camboriú também está, né, meio que disparado lá. Então você meio que perde a noção, aí você começa a querer vender o seu imóvel de 100 metros quadrados, você quer 5 milhões. Aí ela, mas de onde você tirou esse preço, né? Claro. Não vale, o metro quadrado não é esse e tal. Ah, mas é 5 milhões. E teve uma época do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro estava muito bem, né? Tava assim, muitos turistas, muita gente querendo morar no Rio de Janeiro, Mas né? teve as Olimpíadas. Olimpíadas, a Copa do Mundo, apesar de ter sido o Brasil, né? Que cedia a Copa do Mundo é o país. No caso, Olimpíadas foi Rio de Janeiro. Foi justamente isso. A Olimpíadas era em 2016, acho que era isso. 16, é. E eu tinha vendido a casa em Búzios em 2014 e os preços em Ipanema Leblon estavam surtados, entendeu? Então, assim, aí o rapaz lá, meu amigo que era corretor, que até era um aluno meu da academia, vem ver esse apartamento aqui, não sei o que, apartamento maravilhoso, tal, não sei o que, um quarto-sala. Aí quanto é? 900 mil. 900 mil, o preço tá bom. Aí você vai ver, pum, boca da favela. Entendeu? Ou seja, né, já dá aquela desvalorizada no imóvel natural, né? Aí quando você ia ver um apartamento 1.200.000, aí você pergunta assim, cadê a cozinha? A cozinha está ali. Ou seja, você entrou no apartamento, você passou pela cozinha, você nem viu. Porque a cozinha era, sabe? Uma coisa inacreditável. Aí tinha uns que ele falava assim para mim, apartamento aqui, pintou um apartamento aqui, 1 milhão de reais, apartamento de 40 metros, 50 metros quadrados, dá até para botar geladeira na cozinha. Eu falo, uau, sério? Uau! Aí você pensa, porra, você vende uma casa, 1,5 milhão, uma casa de 5 suítes, né? Assim, uma casa de 350 metros quadrados, tal, um lugar maravilhoso, um condomínio espetacular, tal, lá em Búzios, para virar um quarto-sala. Aí foi Que não cabe a geladeira. que não cabe a geladeira, era uma coisa impressionante. Ou na boca da favela, tal, né? Porque aí você pensa assim, né? Como investimento futuro, é difícil para você depois vender, entendeu? Claro. Se você pensar em vender e tal. Aí resultado foi que eu fiquei sabendo através desse amigo nosso lá de Luxemburgo, o Henrique. Eu nem sei se ele morava em Luxemburgo ou se ele estava no Paraguai. Estava no Paraguai, né? Então, mas aí eu não sei, ele ficou sabendo através de amigos tal, não sei se talvez você, não sei se você tinha contato com ele, que os preços aqui estavam muito bom, porque aqui tinha passado, né, o auge da crise. Então, uma pessoa que tem 5, 6 apartamentos, né, coloca 2, 3 à venda, aí, ou seja, o mercado encheu, né? Portugal, principalmente Lisboa, não era o que é hoje, né? Não estava
né, no mapa, Uhum. né, como você falou. E o que aconteceu? Como eu não conhecia, nunca tinha pisado os pés aqui, então não tinha a menor ideia o que seria Ipanema daqui, né, Uhum. de Lisboa. Ou seja, o que seria um bairro, né, assim, vamos dizer, que seria bacana para morar, Claro. né, ou para investir, né. Aí muitos amigos meus lá do Rio de Janeiro, quando eu falei, eu estou pensando em comprar um apartamento em Portugal, né, pensando em Lisboa e tal, as pessoas falam assim, quê? Não entendi, tá comprar apartamento em Lisboa para quê? Tu vai fazer o quê em Lisboa? Claro. Aí eu pensava, porra, será que Lisboa é tão ruim assim, né? Porque eram amigos que conheciam, né? Que já tinham passado e tal. Ou que não queriam vir, que tem aquela coisa também, né? É igual a pessoa que nunca pisou no Rio de Janeiro e odeia o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é isso, é aquilo, mas já Nunca foi foi, lá. nunca. É, tem gente que fala mal de Miami, que Miami é isso, Miami é aquilo. Você já foi em Miami? Não, nunca fui. E a pessoa fala sem conhecimento de causa, né? Claro. Então eu pensei assim, bom, essas pessoas, ou realmente, né, Portugal não é um país bacana, ou não sei, né, de repente pode ser preconceito desses meus amigos, né, ali o grupo e tal. Aí o que aconteceu? Eu peguei e resolvi entrar em contato com alguns amigos aqui em Portugal. Eu tinha poucos amigos aqui. Você eu quase não tinha contato, né? A gente tinha perdido no contato. Até achei que você estava morando em Los Angeles, que é a Uhum. última que eu soube, você estava em Los Sim. Angeles. Então, para mim, você estava nos Estados Unidos, em algum outro lugar. Aí foi quando o Henrique falou que você estava morando aqui também. Eu falei, pô, coincidência. E aí um amigo meu, que mora ali no Shopping das Amoreiras, nas Torres, português, né? Nato, raiz e tal. Aí eu falei para ele assim, pô, me ajuda aí, né? Eu tô querendo comprar alguma coisa em Portugal, o euro tava 2,97, Ixi, cara. 3 euros no máximo, entendeu? Eu lembro que eu paguei 2,97, comprei 300 mil euros na época. Aí o que eu pensei, bom, tenho 300 mil para comprar um apartamento, né? Aí eu pedi a ajuda desse meu amigo, ele falou assim, ó, vai no site tal, né? No caso era o Casa do Sapo, Casa Sapo. Casa Sapo. E aí eu comecei a ver uma seleção, né? A gente começou a selecionar vários imóveis. Só que para mim assim, eu estava pegando um imóvel em Ipanema e estava pegando um imóvel na Lapa. Não sabia o que era o que. Uhum. É lógico que quando você vê um preço tipo 250 mil euros e o outro está 120 mil, mesmo padrão, né, 2 quartos, não sei o que tal, geralmente aqui os apartamentos, né, tem a vantagem que a cozinha sempre é montada, né? Você compra, não é igual lá, né? Que você compra lá, não tem nada, tá? O banheiro está todo avacalhado, você tem que reformar e tal. Quando é reformado, geralmente você fica meio, né, em dúvida com questão ao gosto, se foi bem feito e tal. Então, geralmente você acaba reformando de novo, deixando o teu gosto. Então, às vezes é melhor você pegar uma coisa detonada, né? No Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, e você faz do teu jeito, às vezes vale a pena. Quer dizer, geralmente vale a pena. Que aí você bota o teu gosto mesmo. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, fiz uma seleção de 30 apartamentos para ele. Falei, ó, gosto desse, esse, só que eu não sabia onde é que estava nenhum deles. Aí ele eliminou 20. Ele falou, ó, desses 10 aqui, você pode escolher e marcar visita porque vale a pena. São bairros interessantes para viver, tal, tal, tal. Falei, tá bom. Aí eu marquei, né, com um corretor, né, daqui de Lisboa mesmo. E aí ele começou a selecionar todos, acho que ele deve ter feito parcerias, né? Óbvio que não estava tudo na mão dele, talvez nenhum até tivesse na mão dele, mas ele fez lá o corre dele. É o que nós fazemos também. Aí ele fez as parcerias e tal. Aí acabou que um apartamento em Príncipe Real, que era assim, tipo, todo mundo falava, Príncipe Real é o melhor bairro para se viver, é o bairro top, não sei o que, tal, tal, tal. Eu particularmente não gosto, tá? Principalmente em 2014. Hoje até olho o bairro com outros olhos, acho que teve realmente uma remodelagem fantástica no bairro, que não era o caso de 2014. 2014 lá estava parecendo Dubai. Era andaime para tudo quanto é lado, obra para tudo quanto é lado, então era uma coisa assim, tipo, meio sufocante, sabe? Você tá num bairro, né, numa cidade que é relativamente bucólica, né? Apesar de ser a capital e tudo mais, mas Lisboa tem uns cantinhos bucólicos e tal, e era o caso de Príncipe Real. Mas aí acabei optando por um apartamento lá, no Príncipe Real, porque o preço era bom, a localização era ótima, muito próximo do metrô, ali do Rato, no caso, né? Eu conheci o apartamento, eu fui Aí você lá. conheceu, você foi, né? Eu fui Não, lá, não tinha sim. nada, né? Tava só Sim.
o apartamento, quando eu peguei a chave. É verdade, você foi lá. Aí foi isso, mas assim, montamos o apartamento ficou lindo, tal, não sei o quê. O que que a gente fez? Morando no Rio de Janeiro, colocamos o apartamento para locação. Então era uma fonte de renda boa. Mas Né? era o Booking. Era Booking, na época não existia. Não existia Airbnb, né? Airbnb não existia ainda, era Booking. E a procura do apartamento era tão boa, que quando a gente queria vir para cá, a gente tinha que ir lá no Booking E fechar as datas, né, que a gente queria. Que era impressionante, o apartamento não parava. Se você deixasse ele ao longo do ano, sem pisar os pés aqui, você estava todo mês fazendo um bom dinheiro. Uhum. Chinês, francês, alemão, americano, brasileiro, todo mundo ficando no apartamento. O apartamento estava muito bem montado, de forma, né, nada muito assim. Até porque a intenção não era morar, né? Claro. Então foi montado de uma forma que ficasse prático, como se fosse um hotel. Sim. Né? Mas era um T2 e dava para colocar 4, 5 pessoas dentro do imóvel. Né? Não era grande, o imóvel tinha cerca de 95 metros. Mas muito charmoso, aquela coisa daquelas portas. Era né? bonito, era bonito. Era bonito. Era depois você colocou lá, eu lembro que você colocou uns quadros seus. Sim. Ficou bem legal. O apartamento era todo decorado, né? Já com os meus trabalhos. Né? Mas sabe que esse formato é um formato que eu tenho de negócio para os brasileiros. Esse formato funciona muito bem para aquelas pessoas, por exemplo, que querem passar uma temporada em Portugal, uma no Brasil. E eu já vendi vários imóveis para clientes meus assim, por quê? Porque imagina, é o que o Almir falou, você fecha a agenda, quero ficar em Portugal julho, agosto, setembro. Exato. Fecha a tua agenda, o resto do ano o imóvel tá alugando pra caramba, você paga, isso é fato, né? Não é uma teoria, você paga as despesas do imóvel, Sim. Você paga a tua viagem toda, sim. E a tua hospedagem nesses 2 ou 3 meses. Sim, sobra dinheiro. É incrível, é incrível, é um formato Primeiro legal. que a vantagem daqui de Portugal, principalmente aqui em Lisboa, né, no caso, que é uma capital, não só a questão do valor do imóvel, apesar que subiu muito, né, a gente vai falar sobre isso e tal, mas é a questão para você ter um imóvel. Eu lembro que a minha primeira opção seria investir em Miami. Né? Porque como eu tenho uma galeria que me representa lá e eu queria estar mais próximo do galerista e tal, então para mim era importante. Então pensei assim, poxa, Miami. Só que o apartamento que eu fui ver em Miami era um pouquinho só mais caro do que o apartamento aqui de Príncipe Real, né? Porque aqui os preços estavam muito para baixo mesmo, em 2014, mas era o valor do condomínio nesse prédio em Miami era $900. Quanto que era o meu condomínio aqui? Cara, você nunca me falou, mas eu lembro do prédio, você devia pagar ou 20 ou 30 euros. 32 euros. 32 euros, Prédio, você lembra? O prédio era retrofitado, estava novinho, né? Era um prédio que era de 1896, que o cara destruiu todo por dentro, levantou um prédio novo, né? Mantendo a fachada, né? Que é obrigatório. Ficou lindo. Todo de madeira, ferro, né? Show. Tinha assim, algumas colunas à mostra, que acho que é aquela gaiola pombalina, né? Que é pós-terremoto, né? De 1755, que os prédios foram feitos com mais estrutura. Então tinha assim um charme, né? Que era assim umas madeiras aparentes no meio da parede e tal, tudo aquilo. Era muito bacana. E era um apartamento que o valor do imóvel era 280 mil euros e eu consegui fechar por 235 mil. E era um apartamento que eu fechava a porta, ficava uma empresa, né? Uma moça chamada Wanda, que até hoje ela é amiga minha tudo, e ficava ela tomando conta do imóvel. Então esse imóvel ficava eu lá na praia, em Ipanema, brincadeira, trabalhava. Trabalhava. Ainda dava aula. Claro. Ainda não tinha deixado a carreira, né, de voltada das aulas que a gente dava. Mesmo estilo que as suas, mas já estava trabalhando como artista plástico, né? Dentro da fotografia principalmente, né? Entre 2000 e 2015 mais ou menos, depois que eu fui para pintura. Naquela época, eu lembro que assim, a Wanda ligava para mim falando assim, olha, Almir, um francês ficou no teu apartamento, ele perguntou se você quer vender.
Aí eu, não, apartamento não está à venda. Aí, sei lá, semana seguinte, olha, um chinês quer comprar seu apartamento. Não, o apartamento não está à venda. Aí eu fui olhando lá, né, no site Príncipe Real, né, batia lá Príncipe Real e tal, e começava a ver que não tinha mais imóvel à venda. No meu prédio, por exemplo, que eram 10 unidades, ao longo de uns 9 meses ele conseguiu vender todas as unidades, principalmente para brasileiros. Não, na verdade não, esse prédio não, esse prédio tinha mais chineses, angolanos e portugueses. Porque isso foi é engraçado você falar disso, porque eu estava aqui já há 10 anos, né? Sim. Foi essa época que os chineses descobriram Portugal, então, pouco antes, né? Agora, não sei como é que está a estatística dos chineses em Portugal, deve ter o quarto ou quinto. Lisboa está altíssimo. Mas na época, quem comprava muito aqui eram os chineses. Muito, muito, muito. Os americanos não falavam de Portugal. Não, O brasileiro estava começando a conhecer. Sim. O chinês era o grande público dos imóveis em Portugal. Olha. Por isso que tem a ver com isso. Então. E aí o que aconteceu? Esse imóvel, depois de um tempo de eu fazer uma pesquisa e ver que tudo que tinha em Príncipe Real estava sendo construído, né, muito prédio sendo retrofitado. Inclusive tem um americano, que eu não lembro agora o nome dele, foi um dos primeiros a investir pesado no bairro, comprando vários imóveis, vários prédios e fazendo retrofit. Então, quando eu vi que não tinha nada disponível, aí eu cheguei, né, para essa moça, né, que é a Wanda. Aí eu falei, olha, agora se pintar aí, né, alguém que alugue o apartamento e queira comprar, tá disponível. Ah, sério? Não sei o que, tá bom. Quanto é que você quer? Eu falei, X. Ah, não vai vender, muito caro. Eu falei, eu não quero vender. Claro. Entendeu? Se alguém quiser comprar, eu não tô precisando vender, não quero vender. Eu gostava do apartamento. Não gostava muito do bairro, para ser sincero, não era o meu bairro favorito. Eu adorava mais ali perto do Shopping das Amoreiras, Eduardo VII, indo ali é o Corte Inglês, a região de Saldanha, era uma região que eu gostava. Avenidas Novas. Sim, também. Tem vários amigos que moram lá, eles adoram, é muito interessante. Aí o que aconteceu? Se bem que eu gostava muito daquela região de Chiado, bairro alto para passar, não para morar, né? Mas eu gostava de visitar também aquela região ali. Então era só descer, na Escola Politécnica, descer, eu estava lá. Ia muito a pé ali para a Praça do Comércio, eu gostava de andar, conhecer bastante a cidade. Quando eu estava aqui, eu usava muito meu tempo andando, não andava de metrô, nem conhecia metrô daqui de Lisboa. Só agora que eu vim morar aqui mesmo que eu passei a andar de metrô. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, então tá, vou deixar então nesse valor que você me pediu, tudo bem. Coincidentemente, o primeiro cara que alugou o apartamento, depois de eu dizer, né, quero vender apartamento e tal, foi um rapaz do Leblon, olha a coincidência, um brasileiro do Leblon. Ele tinha alugado o apartamento para vir comprar apartamento para a filha. Que ia estudar aqui. Que ia estudar aqui, exatamente. Aí, quer dizer, a tarefa dele era essa, era vir para Portugal, para Lisboa, comprar um apartamento para a filha, para instalar a filha para morar, né, aqui, para estudar em Lisboa. Aí ele entrou no apartamento, tinha assim umas fotos em cima do sofá, que eram os trabalhos meus do Rio de Janeiro. Eu lembro. Era uma sequência de uma onda, né, estourando em Ipanema e tal. Tinha 2 Elvis, né, um de cada lado aqui assim das portas. Aí ele olhou, aí ele falou assim, esse apartamento aqui é de brasileiro? Aí ela falou, é de um carioca, não sei o que tal, ele é artista plástico e tal. Nossa, gostei do apartamento. Ele não quer vender não esse apartamento? Ela falou assim, quer. Aí ele falou, sério? Quer? Quanto é que ele quer? Ele quer X. Aí ele falou assim, liga para ele agora, que eu quero fechar o apartamento. Ou seja, ele alugou o apartamento, já ficou com o apartamento para ele. Legal, né? legal. Facilitou a vida dele. E aí o que aconteceu? Eu peguei o dinheiro, um dinheiro bacana, sobrou. Eu fui comprar um apartamento mais próximo de onde eu gostava. No caso foi a Rua da Artilharia 1. Sim. Sabe onde era? Em frente ali, Pátio Bagatela e tal. Também um lugar bem bacana, né? Bem gostoso para viver. Um pouquinho acima, né? Você está ali uns, sei lá, talvez 2 quilômetros de distância. Muito perto também, muito mas perto. muda tudo, né? Sim. Parece que você está em outra, sei lá, para mim parece que eu estou em outra cidade, sabe? Aí foi quando eu fui para lá. E já era um prédio antigo, não estava nada retrofitado.
Mas o apartamento estava zero. Era de uma arquiteta que ela tinha acabado de fazer o projeto e resolveu vender, que ela queria morar em outra cidade. Não sei se era para o Porto, para Braga, enfim, ela ia sair de Lisboa. Aí foi o momento certo, entendeu? Pá, entrei nesse apartamento. Aí mesma coisa, aluga, 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 vai para lá, fecha, né? Já era uma outra empresa que estava tomando conta. Aí depois veio a pandemia, né, que foi ruim, né? Que a pandemia ficou um bom tempo o apartamento fechado. Mas pera, agora vamos voltar um pouquinho antes. Tá. Não precisa falar valores, mas pelo que eu sei da conversa, o valor que você investiu, o valor que você pegou de venda foi quase o dobro. E tem aqui uma coisa que foi interessante. Você comprou a 2,97. 2,97 e deve ter vendido o quê? A 4,5? 4,5. É, Uhum. 4,5. Sim. Porque foi, eu tô pegando pelas datas, Sim, sim. foi 4,5. Então É. você ganhou duas vezes. Sim. Você No ganhou câmbio, no câmbio e e na valorização do imóvel. Sim. Sim. Boa. É, e Boa. depois da Artilharia 1, talvez foi aí onde eu cometi um erro, né? Que foi a venda desse imóvel para comprar uma casa em Petrópolis. Que aí eu já estava meio assim, tipo, depois que passou a pandemia, né? Aquela confusão Mas você não toda. gostou de morar em Portugal, cara. Ah, não, tem esse fator. Por isso que você voltou para Petrópolis. Sim, o fator que foi o seguinte, durante esse tempo, entre 2014 e 2018, que eu fiquei com o imóvel, não vinha muito para cá, porque eu praticamente não conhecia ninguém. Né? Você tinha sua vida aqui, você tinha, né, seu trabalho, sua família e tal, e eu não conseguia fazer amizade direito, né, assim, com portugueses, e já tinha, né, 4 amigos portugueses, 5 talvez, entendeu? Um em Açores e 4 aqui em Lisboa mesmo, mas cada um tem sua vida, né? Então, Claro. quer dizer, né, você vem para cá passar 15, 20 dias de férias, você quer o quê? Que as pessoas fiquem contigo o tempo todo? Não Claro. tem como, né? Cada um tem sua vida, tem Tem trabalho, suas coisas, tem tudo. assim. Então eu ficava muito só, né? E meu filho, na época, era adolescente e para ele era horrível aqui, né? Então, cara, tirar o moleque lá do Rio de Janeiro, botar ele aqui em Lisboa para ficar dentro de casa, né? Enfiado dentro de um apartamento, que a cidade era um pouco hostil com as crianças, eu acho, entendeu? Você não tinha muito o que fazer. Não sei se hoje tem, né? Que como o moleque hoje está com 20 anos, né? Está até morando, ele foi morar em Barcelona. Então você ficava Era meio outra assim. época, Lisboa era muito diferente, cara. Era muito diferente. Era muito diferente. E aí eu não tinha amigo. Aí o que aconteceu? De repente começou vários amigos virem morar aqui. Mas vários. Né? Entre 2016, não, 2017, 2018. Sim, Aí, teve o boom de Portugal. é isso, aí veio muita gente vindo morar, muita gente comprando imóvel aqui, muitos amigos querendo referência, falando, você conhece lá melhor, né? Resultado, né? Começou a vir muita gente para cá, muitas. E aí dentro desses amigos vieram alguns amigos também que moravam em Londres, né? Que se aposentaram e vieram morar aqui. E aí começou a fazer uma rede de amizade muito grande. E aí eu passei a ter, incrível, né, cara? Eu no Rio de Janeiro, 28 anos de Rio de Janeiro, dei aula em várias academias, conhecia gente pra caramba, só que aquela questão da insegurança, né, da cidade faz você sair menos, você ficar mais em casa, você ter menos vontade de sair, parar de aceitar convite de amigos, aí você recebe alguns amigos em casa, e de repente você vai na casa de um, de outro, tal. Até que você começa a ficar meio que quase bicho do mato, né? Por causa da violência lá do Rio de Janeiro. Parece exagero que eu estou falando, né? Mas quando você está ali vivendo aquele momento, né? Que você sabe... Sei lá, cara, é incrível, assim. Parece exagero, mas você sai e não sabe se você vai voltar. Né? Aquela coisa bem... que os policiais, né, no caso, falam, né, sobre a vida deles, mas é policial, né? O policial está indo enfrentar o bandido, né? Claro. Diferente do cidadão comum, né? Eu só quero o direito de ir à praia, passear, ir até o arpoador, ver o pôr do sol e voltar para casa, né? Só que aí você tem que esconder teu celular, você não vai de fone de ouvido para não chamar atenção. Você quer tirar uma foto, você não acaba, né, ficando meio com Cara, e para receio. você é frustrante, porque você é fotógrafo. Eu Eu imagino que... as minhas fotografias, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi o que me levou para o mundo inteiro, né, para fazer exposições por conta do auge que o Rio de Janeiro estava vivendo por conta de Olimpíadas, né?
que aí ficou naquela, o mundo inteiro falando de Rio de Janeiro, né, que era a sede das Olimpíadas, e o Brasil ia ser a sede da Copa do Mundo. Então isso me fez expandir, né, meus horizontes para vários países, fazendo exposições com fotografias do Rio de Janeiro. Só que é aquilo que você falou, né, você sai com uma câmera que custa R$ 10.000, entendeu? Para vir um pivete lá e pum, tomar tua câmera, né, um moleque lá com 10, 12, 15 anos, sair correndo. Nunca aconteceu comigo, entendeu? Já, na verdade já aconteceu, mas foi em Paraty. Roubaram minha câmera, mas não foi no Rio de Janeiro. Foi onde eu menos esperava que acontecesse. É sempre Aconteceu. assim, é onde você menos espera. Pois é, é. Foi terrível. E então, o que que aconteceu? Eu sempre estava com a mochila, aí eu olhava um lugar interessante, o pôr do sol, aquela árvore, não sei o quê, aquelas duas pessoas passando, né? Sacava, pum, tirava. Botava Que dentro da estresse, cara. mochila, e ficava olhando para os lados para ver se ninguém estava me seguindo. Essa era a vida, né? Quer dizer, diferente quando você vai para Nova York ou Miami, enfim. O que eu gostava de fazer o quê? Eu ia para esses países para fazer exposição, aí eu aproveitava e fazia uma série de fotos de determinada cidade. Tipo Tóquio, Xangai, Bangkok, Buenos Aires, La Paz, entendeu? Todos os lugares que eu expus, enfim, nos Estados Unidos também, algumas cidades. Então sempre fazia meio que um ensaio fotográfico dessas cidades para ter material, né? Para futuramente fazer outras exposições. Tanto é que o Paquistão, por exemplo, que é um lugar que, pô, poucos brasileiros, né, conhecem, né? Nem é um lugar tão interessante assim para conhecer. Eu já fui 3 vezes. Mas a primeira vez que eu fui a convite da Embaixada do Brasil para fazer uma exposição lá sobre Brasília. Olha que coisa, eu não tinha fotos de Brasília, eu tive que ir a Brasília fazer material para expor em Islamabad, porque coincidentemente, né, quando se fala de Islamabad, pô, Paquistão, né, um país antigo, né, era a Índia e tal, aquela coisa toda. Aí Islamabad tinha 50 anos, né, a cidade de Islamabad. Talvez como Islamabad, não sei a história direito, mas aí coincidentemente Brasília estava fazendo 50 anos. Ok. Islamabad também. Então, Fizeram essa ponte. aí o embaixador lá do momento, né, me pediu que fosse a Brasília fazer umas fotos para exibir para os paquistaneses, no caso. Por ser a capital, né, Islamabad, então é como se fosse Brasília. Você tem gente do mundo inteiro, as embaixadas, né? E como o Paquistão é um país relativamente não, é um país perigoso para terrorismo, então Islamabad, por exemplo, você não tem teatro, você não tem cinema, você não tem shopping, você não tem nada que aglomera as pessoas por questão de terrorismo. Então o embaixador da Argentina convida o do Brasil, que convida o da Alemanha, que convida o da Noruega e reúne todo mundo na casa de alguém. Então o social deles é feito dessa forma. Então, quando eu fui fazer a exposição na Embaixada do Brasil, foi um super sucesso. E isso me fez o quê? Conhecer vários outros embaixadores que fizeram a ponte para que eu fosse fazer exposição, tipo em Munique, enfim, várias cidades, né, que eu já fiz exposição. Mas talvez a mais importante minha tenha sido a de Paris, que é aquela que eu contei que foi quando eu perdi o avião, que era a minha oportunidade de conhecer Portugal, que não aconteceu por causa daquela chuva e tal. Mas é isso, me levou para o mundo inteiro, entendeu? A oportunidade que eu tive de conhecer, tipo, porra, Tóquio, sabe? E outros lugares incríveis, fazendo exposição, enfim, como um artista renomado, tudo mais, entendeu? Acho que é uma oportunidade que o Rio de Janeiro me deu. Claro. Porque era o auge do Rio de Janeiro nessa claro, época. Porque já, o Rio de Janeiro teve auge nos anos 50, nos anos 60, nos 70. Né, feito em décadas o auge do Rio de Janeiro. Muita gente fala do Rio de Janeiro, nós somos de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, capital, você também. Fui criado em Praia Grande, você foi criado em São Paulo, capital. Mas existe... Quando eu cheguei em 2014 no Rio de Janeiro... Não, 94. Não, 1994. 2014 foi aqui. Tinha a rixa era muito grande, né? Entre o paulistano e o carioca, né? Aquela coisa do carioca não trabalha, paulistano é não sei o quê. Claro. O paulistano se quer divertir, vai no aeroporto ver o avião, né? Vai pro shopping, enquanto que o carioca, né, vai jogar um futevôlei, vai tomar água de coco, não sei o quê e tal. Então tinha essas bobagens.
Ao longo dos 29 anos que eu vivi no Rio de Janeiro, muitos amigos meus do Rio de Janeiro foram morar em São Paulo por oportunidade de trabalho. E aí as pessoas começaram a ver, o carioca começou a ver São Paulo com outros olhos, né, como uma cidade pulsante, na Nova York, né, da América do Sul, claro. tal, uma cidade que funciona, que as coisas funcionam, que o serviço é espetacular, que os restaurantes são maravilhosos. As peças de teatro que antigamente iam todas para o Rio de Janeiro passaram aí todas para São Paulo, até as internacionais, né, tipo Broadway, essas coisas e tal. Então, São Paulo deu esse boom, né, de repente, né? Então, o Rio de Janeiro foi cada vez caindo mais, caindo mais. Aí foi quando eu senti a necessidade de mudar um pouco, né? Eu falei assim, pô, vou continuar, né, como fotógrafo, já estava rotulado, né? O engraçado é assim, né, que como eu sou de São Paulo, eu sempre me senti à vontade para falar bem do Rio de Janeiro, né? Porque é meio chato, né, aquela coisa bairrista, né? Claro. Porque se você nasceu em tal cidade, você tem que amar, tem que adorar, tem que idolatrar aquela cidade. Não necessariamente. Eu, por exemplo, Praia Grande, eu fui criado em Praia Grande, eu cheguei em Praia Grande com 7 anos de idade, mas não é a cidade dos meus sonhos, entendeu? Hoje eu vou lá, eu olho a cidade, né? Mudou muito também, né? Mudou muito. Marcou a minha infância, né? Claro, 7 anos de idade até 26, que eu vivi lá, apesar que com 20 eu passei muito para São Paulo, né? Que a gente fazia parte daquele grupo. Então, o que acontece? Essa coisa assim, eu adoro o Rio de Janeiro e eu gosto de falar bem do Rio de Janeiro, entendeu? Até porque eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro, eu acho assim, a cidade é espetacular, é uma das cidades mais lindas do mundo, sem dúvida, e o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o nosso país, querendo ou não, entendeu? Tem gente que questiona, não sei o quê, porque o Nordeste, porque não tem comparação. O Rio de Janeiro é o número 1. Muitos portugueses que eu conheço aqui, né, no momento que é óbvio, a gente tem uma cadeia de amigos brasileiros vivendo aqui, né, muito grande, mas óbvio que a gente tem também amigos portugueses que aí são inseridos, né, e aí fica aquela coisa de português com brasileiros, português, muitos conhecem o Brasil. Agora, tipo assim... Aliás, o português conhece muito mais o Brasil do que o brasileiro. Quando conhece, Agora, provavelmente já está equilibrando, né, nos últimos anos. Mas os portugueses conhecem muito mais o Brasil do que nós, Portugal. Não, até mais nós do que com relação ao Brasil. Exatamente. Porque eu conheço portugueses que falam assim, eu fui no Lençóis Maranhense, fui na na Cataratas do Iguaçu, aí eu fui em Jericoacoara, fui no céu, eu falo, caramba, esse cara viajou para lugares assim, né? Que a gente fica ali no eixo Rio-São Paulo, né? Claro. Não quer sair muito daquele eixo ali. Legal. Agora eu posso dar uma dica para as pessoas... que está pensando em vir morar aqui, né? Porque acho que é um dos intuitos do seu podcast é falar sobre brasileiros que querem vir ou que pensam em vir morar aqui, né? Eu tenho vontade, eu tenho condições, né, de vir morar aqui também, que não está tão fácil, né? Porque o euro em relação ao real, né? Todo mundo fala assim, o euro está muito alto. Não, o real está muito baixo. Tá baixo. O euro é um euro. O euro é o euro, aqui... no primeiro 3, 4 meses aqui eu sofria muito, né? Porque eu ia no mercado, eu ficava convertendo as coisas, mesmo sendo já morador daqui de Portugal, né? Mas eu ainda estava com aquilo na cabeça, né? Claro. Aí uma manga custava R$7. Eu falei, caraca, como é que pode? Lá eu compro 1 quilo de manga por R$7, no Zona Sul, como é que pode uma manga custar, né? Aí você tem que pensar assim, não, é €1,20, €1,30, né? Depende do peso da manga e tal. Aí eu comecei a relaxar, né? Falei assim, não, realmente eu tenho que, né, pensar em euro, né? Ou seja, não pensar, pagar, né? Comprar o que Mas tem tem uma que comprar. frase que explica isso. Quem converte não se diverte? Quem converte não se diverte. Total. Agora, aqui a questão é, você está querendo comer frutas que vêm do Brasil. Esse é o problema. Você tem que comer frutas locais, Cê que sabe aqui é mais a maçã, sabe o que eu a fiz uma pera, a vez? laranja. Uma vez, ainda O não... mamão aqui é muito caro. Eu gosto de mamão. Mamão é caro. Me faz muito bem mamão. Ixi, E o mamão, cara, o mamão aqui, gente, é 4 euros, 5 euros. Uma peça de mamão pode chegar a 7 euros. Pois é. Que já não é barato em euros, né? Claro. Se você parar para pensar, mas se converter, aí esquece. Aí o que aconteceu? Eu lembro ainda quando, logo no início, com o apartamento aqui, olha que a cotação do euro não chegava a 5, hein? Não chegava a 5. Eu fui naquele mercado do Campo do Ourique,
Mercado Campo do Rico, né? Sim, Mercado Campo do Rico, sim. Que o outro lá que é Time Out, né? Que era o da Ribeira. Daí eu fui, eu tava com uma vontade de comer goiaba. Vai vendo, comer goiaba em Portugal, né? Eu nem sei se aqui tem goiaba ou não. Mas Não. o que aconteceu foi o seguinte. Que eu saiba, não. Eu peguei uma goiaba linda, assim, sabe, um goiabão. Aí eu peguei outro, assim, a minha vontade era tanta de comer goiaba que eu peguei logo umas 3, né? Mas era uma goiaba bitela, né? Assim, uma coisa grande. Aí pesou, cara, deu 1 quilo e não sei quanto, sabe? Aí deu, na época deu 7 euros. Aí eu peguei, assim, a goiaba, assim, aí ela 7 euros. Aí eu, 7 euros? Aí eu peguei, tirei o dinheiro, né? Dei 10 euros, ela me deu 3 de troco. Aí eu saí assim, né? Puta, 7 euros. Essa pessoa, eu sou um goiaba. Não, o goiaba era eu. Você é Não, goiaba. mas você sabe o que foi engraçado? Foi que eu tava indo embora, aí eu virei pra ela, eu falei assim, moça, desculpa perguntar, de onde que vem essa goiaba? Da sua terra. Ela falou isso, é? Falou. Aí eu falei assim, caramba, eu tô comprando goiaba importada da minha terra. Quer dizer, pagando caríssimo, né? Claro. Tava pagando, tipo assim, cara, sairia 7 reais. Essas goiabas lá numa feira no Rio de Janeiro me custaria 7 reais. E eu tava pagando em euro por uma coisa... 35 reais. Pois é, por uma coisa que era Claro, nossa, claro. né? Que é- Sabe que eu fui em 2000 Não, foi antes da pandemia. 2018, 2017, eu fui dar um curso em Teresina. Fiquei lá 24 dias. Fui dar curso de TRX. E você está falando da manga, cara. Ali tem uma avenida, eu não sei o nome, que é de Teresina, posso escrever aqui embaixo no comentário. Tem uma avenida principal, que é onde fica o pessoal vendendo coco, é bem legal. Porque lá é um calor, né? Sim, O ano todo. imagina. Cara, tem uma avenida que tem pé de manga, a manga cai no chão e fica ali, cara. Sério. A galera, pra você ter uma ideia, eu fiquei na casa de um casal amigo meu, eu falei, mas vocês não fazem suco de manga? É uma delícia. Ah, meu, suco de manga, você tá maluco, cara? Já enjoei. Quando você tem abundância, né? Cara, Tudo que aquilo você cai, tem pá, 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 abundância, você não dá muito valor, né? suco de manga, cara. E aqui uma manga... Eu tenho aqui no prédio onde eu moro, moro aqui perto da Universidade de Lisboa, ali o bairro Alvalade, né? Laranjeiras, Alvalade, enfim, tem umas controvérsias lá. Eu sei que o local exato onde eu moro chama-se Quinta dos Barros, que lá foi uma quinta, né, dessa tal família Barros, então provavelmente eram uns terrenos gigantescos, fizeram empreendimentos lá e tal. É um bairro novo, né? É uma região, você conhece lá, né? Você já até trabalhou ali, né, do Sim. lado, onde hoje é a Academia Solinca. Então, Eu já vendi imóvel ali. também. Já Lá, vendi outro lá. dia a gente se encontrou na rua, lembra? Sim, Você sim, estava sim. indo mostrar um apartamento para uma senhora, até acho que portuguesa ou era Sim. brasileira? Brasileira. Brasileira. O imóvel era de um casal português. Ah, tá. Eu lembro que você me contou, mas não. Eu tirei uma foto, Isso. eu Olha tava onde no eu tô. apartamento, Dá tava na pra ver varanda o do meu. apartamento, da frente pro teu, mandei a foto pra você. Fala onde eu tô. Falei, É. pô, vamos se encontrar aí e tal. Aí o que que aconteceu? Então, quando eu vou passear com os cachorros por ali, tem um prédio que ele tem uma sequência de árvores que é limoeiro. Uhum. E toda vez que eu passava lá passeando com as cachorras, eu pegava um limão, porque eu gosto de manhã cedo tomar um limão em jejum. Ah, o climão, sim. Água com limão. Bota um pouquinho de sal também, que é bom. Aí o que que aconteceu? Eu toda vez eu passava lá, cara, eu pegava um limão. E aí eu comecei a ver assim, encheu de limão, e os limões foram ficando estragados e caindo, e as pessoas não pegam. Entendeu? Porque é a abundância, né? Sim, limão Quer dizer, tem ali muito aqui, pertinho tem ali o mercado, às vezes a pessoa está comprando limão ali, né? Eu costumo comprar limão sempre quando acaba lá em casa. E aí eu vi, agora não está na época, né? Ontem mesmo eu passei lá, tinha um limão amarelo, bonitão, catei para mim. É o limão siciliano, né? Parecia, não era. Na não verdade era. parecia, mas acho que ele já devia estar passando do ponto, mas ainda estava bom. Mas não era siciliano, não, aquele limão mesmo que a gente usa para fazer caipirinha e tal, lá no Brasil. E aí eu pensei assim, engraçado, né? Que é um prédio, né? Você vê assim, aquele prédio 4 andares, quer dizer, tem muitos apartamentos, as pessoas devem frequentar aquilo ali o tempo todo, portaria, garagem, etc e tal, passagem também, por isso que eu vou por ali com os cachorros que saem no parque, né? Onde eu gosto de caminhar com elas. E tá sempre ali, na época, cheio de limão, entendeu? E ninguém pega também. Porque Sim. você vê assim que o limão começa a cair E é no porque pé. limão aqui é barato, é barato. 1 euro você compra 1 quilo de limão. Maçã também é barato aqui, eu Sim. acho. Pera, porque são frutas locais, né?
Verdade. que a gente chama de mexerica, aqui é clementina. É. Se você for ver no supermercado, clementina é a nossa mexerica. Nunca reparei. O diospiro, sabe o que Mas que é? o suco eles vendem como tangerina, né? Pelo menos ali Sim, no Pingo Doce eu sim. vejo. Tem laranja e tem É que tangerina. tem tangerina e tem clementina, são coisas diferentes. Ah, tá. É, Lá no Brasil tem vários nomes, tem né? vários nomes também, né? No sul chama um nome, no sudeste é outro, no nordeste é outro. Caqui, como é que chama aqui, sabe? Não. Diospiro. Mas esse nome é interessante, porque Diospiro eu acho que é grego. Tem a ver, porque dizia na época que só podia comer o caqui os imperadores, porque era uma fruta dos deuses. Diospiro, Ah, tá. que vem de Deus, é a fruta dos deuses. Ah, não sabia. Tem essas histórias, Aí então tem esse nome. tem esse nome aqui, entendeu? Caqui, então eles nem conhecem. Não, com o nome caqui não. Ah, tá. Eu nunca também Tem tentei essas, comer. tem essas diferenças que Sei. a pessoa quando chega tem que entender. Kiwi, aqui é kiwi. Ah, tá. Eles botam um V aí. É, o kiwi. Ah, tá. São pequenas diferenças. Sim, sim. Aqui tem, né, o que a gente fala, por exemplo, lá é maneiro, né? No Rio de Janeiro, no Brasil em São Paulo você falaria como? Uma coisa bacana, legal. É legal, Top bacana, 10, legal. É, top né? 10. Antigamente a gente falava 10, né? Na nossa época. Pô, é 10, isso é 10, não sei o que, nota 10. Aqui eles falam giro, fish. O fish é mais a esquisito, molecada, né? Eu ouço muito na O academia. fish é a molecada, A pessoa fala fish, O adulto não fala tanto fish, fala mais giro. giro. É. Quer dizer, É que giro pode ser muita coisa. Um carro é giro, uma pessoa gira. É quando uma coisa O bacana. sofá é giro. É uma coisa legal, maneira. coisa legal, O carioca tem essa mania do maneiro, né? É. Tava maneira, a balada tava maneira, não sei o que tal. E aqui eles usam muito esse fish e giro, que eu não sabia o que que era. Então no início eu ficava assim meio, né? Claro. Tua camisa é giro. Tem mais a ver com Não legal sabia se era também. ruim, se era bom, entendeu? O legal é meio que o giro também. Sim. Percebe. Você trouxe aqui umas peças, cara? Mostra pra nós aqui. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Falar em Rio de Janeiro. Isso daí eu fiz, esse trabalho foi durante a Copa, né? Uhum. Durante a Copa do Mundo, e como eu estava fazendo muita exposição fora do Brasil. Mostra lá. Explica essa peça aqui. Bom, esse daqui é o arpoador, né? A gente está aqui, tem dois irmãos, a Pedra da Gávea, uma vista do arpoador. Aí esse rapaz estava lá batendo uma bola. Não sei se ele estava esperando alguns amigos chegarem, alguma coisa assim. Aí eu falei para ele, eu sou fotógrafo, não sei o que, tal. Mostrei um pouquinho do meu portfólio para ele, né? Não lembro se foi pelo Instagram, Facebook, o que que foi. Que essa fotografia, ela deve ter quase 10 anos. Acho que ela foi 2014. Então não era Instagram, cara. Não, provavelmente Facebook, não era, né? Facebook. Bom, eu mostrei para ele o meu trabalho, eu falei, você quer participar de um ensaio fotográfico? Tal? Você fica chutando a bola na minha direção. Mas não vai quebrar tua câmera? Eu falei, não, eu me protejo e tal. E aí o resultado foi esse, né? Eu consegui legal, pegar cara. essa bola, né, a caminho e tal, de uma série, né, assim, sei lá, fiz uns 80, né, cliques para tirar 2, 3, né, que se aproveitaram. Alguma foi na sua cara ou não? Foi, com certeza. Eu protegi a câmera, né, mas às vezes Pela batia cara. no meu ombro, bolada na cabeça, aconteceu. Mas aí foi uma fotografia que fez muito sucesso, ela fez parte da exposição de Paris. Inclusive a minha exposição em Paris, todas as peças foram vendidas, eram 28 fotografias do Rio de Janeiro, e todas elas foram vendidas em 5 dias, né? Foram 5 dias de exposição só. E essas peças estão à venda no seu site? Estão à venda no meu site. Almir Reis. Almir Reis Arte. Eu vou pôr aqui embaixo o site do Almir. Isso, Meu Instagram é Almir Reis Arte, para me seguirem, tá? Legal, Almir Reis Arte. Isso. Legal. É isso. E mostra lá as outras. Enquanto põe aquela lista. Isso. Esse daqui tem um trabalho de pintura, esse daqui é um trabalho geométrico. Pode ser assim? Isso é um trabalho geométrico, é feito em madeira, né, madeira naval. Eu uso também muita madeira reutilizável, né, aquelas madeiras que são renováveis, no caso, né? E essas daqui é de madeira naval, que tem uma resistência muito forte, né? E eu gosto de fazer também essas pinturas geométricas. Legal. É isso. Aí tem essa daqui. Daqui já é fotografia com intervenção, né?
Gosto muito de fazer intervenções na fotografia. Aqui tem pintura, né? Essa parte aqui do Pão de Açúcar é uma parte pintada. Ah, não tinha reparado nisso, cara, é verdade. Tem uma pintura. Aí tem essas nuvens que são fotografias mesmo e tal. Isso uma espécie de uma colagem, Uma né? colagem. Você vai inserindo alguns personagens, tipo essa bailarina, a girafinha e tal. E tem esse daqui que é o... Pode botar, por favor. Esse daqui é o Dois Irmãos. Daqui é o Dois Irmãos, tem um surfista e um cachorro. Legal. Gostou desse? Então, esse daqui eu trouxe para você de presente. presente. Opa, garoto, olha aí, viu? Tem você surfando e tem a Mel aqui, a sua Melzinha. cachorrinha, tá vendo? Cara, próximo, obrigado, pô. Imagina, um prazer. Pô, cara, show. Olha aí, ó. Já sabe, se vier aqui ao podcast, tem que trazer um presente. Eu assisti, vi que todo mundo trouxe, eu falei, opa, legal, cara. Não, muito bonito. não posso chegar de mão abanando, não. Quando você trouxe, eu confesso que eu não reparei que era uma espécie de uma colagem, né? Ou seja, tem aqui tinta acrílica tem sobre coisas... um acrílico, né? Aí tem fotografia no fundo e pintura na frente. Aqui é... Não, e a moldura também tá bem legal, bem bacana. Bem legal, Show, uma técnica mista, né? Eu gosto muito de trabalhar, quando eu saí da fotografia, né? Que eu já estava muito fotógrafo do Carioca, fotógrafo do Rio de Janeiro, sabe? Muito assim estigmatizado. Não que isso seja ruim, né? Mas para um artista plástico você ficar muito rotulado não é interessante, entendeu? E como o Rio de Janeiro estava me dando essas oportunidades de fazer exposições, né? Mundo afora, então eu abracei isso, né? Então era muito fotografia do Rio de Janeiro. Até o momento que eu comecei a sentir, assim, falta de uma identidade própria, né? Que já tinha muita gente também fazendo fotos do Rio de Janeiro. Aí eu fui fazer um curso de pintura, né? Fui para a melhor escola do Rio de Janeiro, que é o Parque Lage. Aí cheguei lá, era uma coisa meio complicada, porque a gente estava numa transição de governo, né? Era a época do impeachment até da Dilma. Então o pessoal ficava lá muito mais preocupado em militar do que em aprender, né? Em fazer o propósito, né? Claro. Você vai para uma escola de pintura, não é para politicagem, né? Você vai para aprender, você tem que fazer. Mas as pessoas acho que não compreendiam, então achei meio um saco, né? Ficar lá, mas mesmo assim eu segurei, fiquei lá um bom tempo e tal. Gostava muito do meu professor, né? De pintura. E aí foi o meu... Não vou dizer o pulo do gato, porque o pulo do gato foi a fotografia mesmo, né? Foi o que me levou a fazer exposições para vários países. Mas foi o meu diferencial, foi fazer o curso de pintura do Parque Lage, que me levou para outros horizontes. Aí você começa a pensar em técnicas mistas de pintura-fotografia, unir algumas outras coisas, colagens. As colagens do... Bom, no site do Omid você vai ver umas colagens bem bacanas do Elvis que você fez. Sim. Que ele é bem legal. Sim, tem muita coisa interessante. E é isso, então a arte, né, cara? A arte é arte, acho que você não pode ficar engessado, preso a uma coisa. Claro. Tem gente que fala assim, mas você não tem uma identidade própria. Eu acho assim, eu pinto o que eu gosto e eu faço o que eu gosto. E dentro disso eu vou variando a minha técnica, sempre que eu vou a exposições ou que eu estou em outras cidades, principalmente aqui na Europa, né, que é recheado de museus, é uma oportunidade para você ir ver exposições e ver os grandes clássicos da pintura, e você está sempre vendo coisas modernas, então você está sempre se atualizando. E também a internet hoje, né, o YouTube, por exemplo, você que é um youtuber sabe disso, te dá muita possibilidade de você dentro de casa, você surfar por várias galerias e ateliês de artistas e ver técnicas novas, o que o pessoal está fazendo, entendeu? Para você não ficar parado, né? Então, se você não tiver oportunidade de viajar, né? De estar aqui na Europa, por exemplo, que você vai, né, em vários países rápido e tudo mais, e aí você conhece museus incríveis, sei lá, se você não tiver oportunidade, vê pelo YouTube, né? Porque você já consegue ver muita coisa acontecendo, feiras de arte que acontecem, teve a de Paris agora, primeira Art Basel, né, que já é famosa em Basel e Miami. A maior feira de arte do mundo hoje é em Miami. E agora eles abriram a edição de Paris, semana passada, foi um sucesso. Então, está disponível no YouTube, é interessante. A pessoa que gosta de arte ou que quer virar um artista ou consumidor ou amante das artes, entendeu? Tá sempre, tem muita oportunidade. Já existe, a maioria dos museus já tem uma visita virtual, né? A maioria dos museus. Sim, fiz muito isso durante a pandemia. Sim.
sim. Durante a pandemia eu Aliás, visitava... isso escalou pela pandemia. Eu acho que sim, Foi porque na época, eu lembro. eu lembro que tem Pipocou um monte de notícia. canais, Pipocou um monte de sim, notícia. sim, canais até especializados É, nisso, né? é. Eu lembro que eu comprei casa em Petrópolis, quando eu vendi o apartamento aqui da Artilharia 1, que aí eu levei o dinheiro para lá para investir de novo no Brasil. Isso foi depois da pandemia, ou durante a pandemia, não lembro. É que o engraçado é que assim, eu, apesar de morar no Rio de Janeiro há muitos anos, eu tinha ido a Petrópolis uma vez só. Uhum. E conheci o Museu Imperial, né? Que tem a história Sim, história, incrível, sim. né? Remete totalmente ao Portugal, da família tal, imperial. E aí o engraçado é que depois que eu fui morar em Petrópolis, não, aí antes de eu morar em Petrópolis, que aí eu visitei lá, fiquei 1 ano e meio mais ou menos morando em Petrópolis, eu visitei umas 3, 4 vezes o museu. Também não tem muito o que ficar fazendo, né? Que o museu tá lá, tem a coroa, tem o manto, tem o trono, tem não sei o que tal, né? Mas terceira vez que você vai já não tem graça. Ou se tem alguma exposição acontecendo, que foi o caso, né? Que me fez voltar ao museu, mas eu conheci esse museu inteiro, virtualmente. Porque Uhum. durante a pandemia, eu comecei lá, Museu do Louvre, Museu d'Orsay, Museu não sei o quê, MoMA de Nova York, Metropolitan, não. Aí o que aconteceu? Eu bati nesse de lá, de Petrópolis. Que aí foi quando eu tinha ido, logo quando eu fui morar no Rio de Janeiro, me chamava a atenção aquela coisa que tinha que usar uma pantufa, né? Acho que é o único museu no mundo que você coloca umas pantufas para andar, porque tem que manter o piso, que é tudo original e tal. É interessante, né? Eles terem esse cuidado, coisa que não acontece em museu nenhum do mundo, lá eles fazem. Enfim. E aí eu já conheci aquele museu de cabo a rabo só pela internet, entendeu? Interessante. E Agora, diga. posso falar sobre cachorros, por exemplo? Pode, É, cara. porque o interessante é o seguinte, quando eu decidi, né, minha família decidiu que a gente queria vir morar aqui, voltar definitivamente, né, no caso, não ser mais aquela coisa de lá e cá tal, e guardando as datas para ficar no apartamento e tal, eu tenho 2 cachorras, né, 2 cadelas, a Jack e a Lola, mãe e filha, e um gato, né, que o gato tinha sido adotado um pouco antes da pandemia. Era um gato que estava perdido lá em Nova Iguaçu. A empregada lá de casa achou, pegou para cuidar, e depois ela precisou ir lá para casa para cuidar dos cachorrinhos, que a gente ia viajar para cá. E aí ela falou, mas agora eu estou cuidando de um gato, né? Eu tenho um gato. Eu falei, traz o gato para cá. Não, mas as cachorras vão matar o gato. Resultado, o gato foi lá para casa para passar 20 dias, nunca mais saiu de casa. Aí esse gato, todos os meus amigos falam, né? O gato dá sorte, né? Que ele morava num trilho de trem, em Nova Iguaçu, foi morar em Ipanema, depois de Ipanema ele veio morar em Lisboa. Claro. Então, quer dizer, o gato, né? Tá subindo de vida. Tirou a sorte. Tá subindo de vida. O bom é que ele sobe, eu subo junto, né? É bom, é. Se ele for morar em Paris, né? Tá ótimo. Aí o que aconteceu? Para trazer esses animais, porque tipo assim, né, quem pensa em vir morar aqui em Portugal, bom, óbvio, né? Que se você vem morar em Portugal, se você tem um cachorro, ou se você tem um gato, seja o que for, você tem que trazer seu bicho, né? Claro. Assim, eu lembro que eu andando em Ipanema nos últimos dias, né, para vir morar aqui, porque teve um processo longo, né, que é documentação para mostrar no consulado português. Aí você Chip. conta bancária, não, estou falando eu, né, pessoa, a família, visto, o visto. determinado visto para você vir Sim. morar aqui definitivo e não sei o que tal, que é óbvio, né, que eu quis vir legalmente, com tudo direitinho e tal. Aí o que aconteceu? Eu lembro de eu estar passeando com meus cachorros, né, durante esse processo, a documentação a caminho, tudo feito com advogado, né, advogado instruindo, preenchendo tudo direitinho, não sei o quê, anexa documento e não sei o quê, comprovante e extrato bancário e tudo mais que era necessário, né, ter uma determinada renda para poder vir morar aqui e tudo mais. Né. Isso eu estou falando quando você vem, né, legalmente, que é o ideal, né, que venham legalmente e tal. Não arriscar vir para cá como... Apesar que acabou, né? Aquela coisa do turista tal, de vir para cá já não é permitido mais. Acho isso ótimo. Aí o que aconteceu? Eu encontrei um amigo na rua, olha a pergunta. Estou eu lá passeando com os 2 cachorrinhos e tal.
Ah, Almir, você está indo morar em Portugal, né? O fulano falou que você está indo e tal. Eu falei, ah, tô. E elas, né? Elas vão contigo? Claro. Aí eu olhei assim e falei, cara, você não tem cachorro não, né? Não, não, por quê? Eu falei, cara, é como se fossem meus filhos, né? Você acha que eu vou mudar de país e vou deixar meus Claro, cachorros claro, aqui? claro. Aí o cara ficou meio sem graça assim, né, tal. Aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que a pessoa me faz uma pergunta dessa, né? Uhum. Então, quer dizer, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, apesar de eu estar me movimentando, né, a família para vir morar aqui, documentação e tudo mais, os tipos de visto para cada um e tudo mais, mas era a questão das cachorras, né, e o gato. Uhum. Então, é aquilo que você falou do chip, né? Você tem que estar preparado pelo menos uns 6 meses de antecedência, entendeu? Que você está pensando, sei lá, vou morar em Portugal em julho. Começa a se mexer em janeiro, Uhum. porque é um processo longo, Uhum. entendeu? Cansativo, requer dinheiro, que Uhum. é caro. Você precisa o quê? Você precisa implantar um chip em cada um deles, né? No nosso caso foram 3 chips. E você precisa dar uma vacina, que é uma vacina antirrábica, né? Na verdade, eu não sei se é só para raiva, acho que ela deve ter outras funções também. Mas é uma vacina internacional, que a vacina dada no Brasil, por mais que você esteja lá com a sua caderneta lá de vacinação completa do animal, se você não tiver essa vacina, o cão não entra Uhum. aqui, entendeu? Claro. Então o processo é assim, você tem que pegar algum veterinário, no caso nós usamos uma veterinária lá do Rio, de Jardim Botânico, super espetacular, sabia tudo, já tinha feito isso para alguns Claro. amigos, Conhece o processo. conhece o processo perfeitamente. Então é assim, ela foi lá um dia em casa, implantou o chip, depois, pum, deu a vacina. Um mês depois, ela foi lá em casa, coletou o sangue dos cachorros, que era para que essa vacina aparecesse com Ah, anticorpos ok. no sangue delas. Isso não é feito no Rio de Janeiro, pode ser feito em São Paulo, o delas foram feitos em Belo Horizonte, mas acho que tem, não sei se é Brasília, tem algum outro lugar que faz. No Rio de Janeiro não sei por que não fazem. Aí o sangue foi para lá, ficou mais de um mês para dar o resultado de, ok, a vacina funcionou, que poderia a vacina não ter funcionado, não ter gerado anticorpos e ter que voltar ao processo. Então só aí, a gente brincando assim, demorou 45 dias, e aí depois tem um prazo, aí você tem que se inscrever aqui, tem todo um procedimento da documentação que você tem que mandar pela internet aqui para o pessoal daqui em terra, né? Uhum. No caso do aeroporto aqui de Lisboa, no caso, né? Foi onde a gente desceu. E aí quando você chega com os cachorros, eles te recebem lá, aí eles fazem a leitura do chip. Eu morrendo de medo, né? Porque durante, sei lá, eles ficaram 5 meses mais ou menos com esse chip, porque também a minha documentação demorou um pouco a sair, Uhum. porque a demanda estava muito Tava alta, grande, por causa do. grande, gente querendo vir morar aqui e tal. Então era um outro mês, ficou passando aquela coisa. Aí de repente saiu do meu filho, não saiu o meu, ficou aquela confusão até que deu para encaixar tudo, né? Foi quase um ano nesse processo para realmente vir morar aqui. A ideia era vir morar aqui logo no início do ano, a gente só conseguiu mudar para cá em outubro, pra você ter uma ideia. Caraca. Então a gente comprou a passagem bem à frente, com medo de repente a documentação não sair de entendeu? Uhum. Aí acabou que saiu tudo certinho e tal. A documentação dos cachorros veio tudo perfeita. Chegamos aqui enquanto esperava a mala, levamos lá o cachorro rapidamente lá. O cara lá voltado, né, para essa parte de animais, já fez logo a leitura do chip, tá tudo ok, já carimbou, beleza, entramos perfeito, tal. Então a dica é essa, tem que fazer perfeito, porque se você não fizer, ou você não embarca lá, Uhum. por um acaso, quando a gente foi fazer o check-in, eles não pediram a documentação dos cachorros. Eles viram que a gente estava com os cachorros, eles estavam acho que em malinhas, né? Que tem Uhum. que vir em mala e tal, mas depois a gente soltava no aeroporto e tal, depois prendia de novo para entrar no avião e tal. E o. Ah, tem a documentação dos cachorros? Temos. Aí a gente estava crente que o cara ia falar, deixa eu ver, né? Fala assim, então tá tudo bem, tá Claro. ok. Mas e numa dessas não tá ok, né? Você Se já não tá, imaginou? nem sai de lá, né? Pois Chega é, aqui, mas o nem risco, o entra. risco é porque você ia sair de lá, porque ele Claro. perguntou, mas não pediu para checar. Uhum. Agora, e se não tivesse certo? Mas o problema é teu, porque aí você não entrava aqui. Ah, então, mas você imagina numa dessa, né? Se uma pessoa desavisada pensa assim, Portugal.
vamos deixar eu entrar lá tranquilo e tal. E não entra, entendeu? Se a gente não tivesse com a documentação correta e o chip dele dizendo, né, dos 3 bichinhos, dizendo tomar a vacina internacional, né, antirrábica tal, que é válida para o mundo inteiro, você não conseguiria entrar, entendeu? E aí já pensou? Você chegar aqui em território e não conseguir botar teu bichinho, ficar de quarentena? Mas, cara, a questão aqui, que eu falo sempre no canal, quem é que hoje em dia tem o direito de estar hoje desavisado com tanto conteúdo que tem, cara? É verdade. Quem é que tem o direito? Você tem o direito de chegar aqui em Portugal e dizer que estava desavisado, cara? É verdade. Tem, não sei, se você colocar como levar seu animal para Portugal, deve ter 300 vídeos, cara, inclusive eu assisti alguns. Ou 500 vídeos, né? Eu tinha um amigo, né, que veio morar na Espanha, que é um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, morou lá por 10 anos e resolveu vir morar na Espanha. E ele trouxe o cachorro dele. E aí quando ele, não só ele trouxe, como quando ele vinha de férias para cá, para a Europa, ele trazia o cachorro dele sempre, entendeu? Então eu pensava assim, é fácil, né? Chegou lá com o cachorro, coloca na malinha, paga lá a passagem que tem que pagar tal, e entra. Não é. Aí eu perguntei para ele qual o procedimento e tal. Você pega o contato aqui dessa minha amiga, tal, que ela que fez tudo, né, da Cairo, né, que é o nome da cachorra era Cairo, e é Bambam. Cairo era outra cachorra dele. Aí resulta, a Bambam foi morar em Paris e a Cairo foi morar em Paris e o Bambam foi morar em Madrid, separado. Aí o que aconteceu? Ele falou para mim assim, não é assim tão simples não, você faz todo o procedimento. Aí eu liguei para a mulher lá, a veterinária, ela foi em casa antes de tudo, conheceu os 3 e tal. Aí viu a caderneta delas, tá tudo ok, os cachorros estão tudo vacinados, o gato era novinho, né, tinha 1 ano e pouco, mas já estava com a vacina tudo em dia e tal. Aí era um procedimento que às vezes a pessoa inocentemente, é isso que você falou, né? Tá cheio de informações, né? Você dá um Google, vai no YouTube, eu vi uns 2, 3 vídeos de pessoas que tiveram a experiência. Né, de filmar, tô aqui com o meu cachorro, tal, documentação, entrei em tal cidade, na Espanha, ou aqui em Portugal, enfim, onde fosse, e entra com o animal. Mas há vídeos com passo a passo mesmo. Passo a passo. O meu canal não tem, por acaso, eu tenho um vídeo onde eu explico a documentação, esse vídeo eu tenho. Eu não tenho passo a passo, porque eu não trouxe nenhum animal. Mas há vídeos completos com documentação e passo a passo, porra. Quer dizer, é que nem, às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, descobri que o salário mínimo é 840. Cheguei aqui e descobri que é 844. Pô, mas você descobriu agora? Você chegou aqui e começa a falar mal de Portugal porque você descobriu que aqui paga pouco? Pois é. Você chegou aqui, porra, tem milhares de... muito entendeu? Então né? isso é um pouco que irrita um pouco, isso me irrita um pouco, me incomoda esse tipo de gente desavisada. Tem gente que, tipo assim, acha que é o sonho americano, né? Que acha que está entrando, não que os Estados Unidos, sei lá, está uma maravilha, né? Hoje em dia não está tanto, até porque lá teve uma crise muito grande desse último governo, a inflação, né, pegou os Estados Unidos, as coisas lá estão caríssimas. A última vez que eu fui para Miami o ano passado, para a Feira de Arte lá de Miami, né, que é essa que eu falei que é a maior do mundo, eu me assustei com os preços, entendeu? Miami estava um absurdo de caro. Mas com isso eu quero dizer o quê? Que às vezes a pessoa pensa que vai chegar aqui em Portugal e vai fazer dinheiro, vai mandar dinheiro para a família, porque o euro, né, o real tá baixo e o euro tá bombando, que não sei o que lá. E a pessoa chega aqui, ela vê que ela mal consegue viver, né? Ou porque ela não está qualificada, ou porque o país não oferece tantas oportunidades assim. Então fica uma coisa meio... e o jeito do português, outra coisa que eu queria te falar, que eu sinto aqui, o povo aqui é meio devagar, né? Não estou falando mal do português, acho que cada um tem seu estilo de vida, seu tempo, enfim, cada cultura é uma cultura. E, por exemplo, assim, tem gente que demora 3, 4 dias para me responder um WhatsApp. Né? E a gente não está acostumado com isso. Né? Eu não sei se você passa por isso. Talvez não, porque como você trabalha com o mercado, né, de imóveis, as pessoas também querem agilidade. Né? Se a pessoa quer comprar um imóvel, você manda lá ele não vai demorar 3 dias para dizer, vou lá ver o apartamento qualquer hora contigo. Não. Né? Ou pegar ou largar. Até porque aqui é muito mais aquecido o mercado e tudo mais.
E isso no meu mundo, né, mundo das artes, tal, né, das artes plásticas, eu vejo assim, tipo, a demora, por exemplo, de um galerista te responder ou de um cliente te responder. Ah, Almir, eu vi o teu site, eu queria comprar um trabalho tal, não sei o que lá, né? Ah, quanto custa? Aí você pega e manda, aí você vê lá, lido. Aí, ele deve ter achado caro, né? Não respondeu tal. Aí passou 2 dias, 3 dias, aí você vai lá, não tem resposta nenhuma. Aí você fala, caramba, será que ela não leu, né? Passou batido, de repente e tal. Aí quando 4, 5 dias depois, ok, ó, conversei com meu marido, pode trazer a obra para experimentar aqui em casa. Aí você fala, caraca. Aí você já até olha assim o histórico, porque você já até esquece, né? O que você conversou com essa pessoa, porque, porra. E a coisa que a gente não está acostumado, né? Que eu acho que o nosso estilo, o Brasil leva um estilo meio americano, né? Nesse sentido, né? A gente é muito. Eu vejo quando eu mando WhatsApp, por exemplo, para os galeristas lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que me representa, em 5 minutos, entendeu? 10 minutos no máximo, pá, tá lá a resposta. Aqui já teve um galerista que ficou 15 dias para me responder. 15 dias. Aí eu falei assim, bom, não me interessou, né? Era uma obra minha que estava lá na galeria dele e tinha uma cliente, amiga de uma amiga lá de Cascais que estava interessada na mesma obra. E aí eu mandei mensagem falando assim, olha, eu tenho uma pessoa interessada, você tem alguém aí, né? Que de repente a pessoa também tem, né? Alguém interessado, está engatilhada à venda e tal. E passou 15 dias. Resultado, eu fiz uma outra obra para essa pessoa, levei na casa dela, você vê, né? Eu pintei um quadro. Tudo bem que eu não demoro tanto assim para pintar um quadro também, né? Era o estilo do que estava na galeria que ela queria, então já tinha mais ou menos, né, o parâmetro do que seria tal, a obra que ela queria, o tamanho e tudo mais. Aquela coisa meio alfaiate, né? Sob encomenda tal, que eu gosto até de trabalhar assim com os clientes tal. Que aí eu faço exatamente o que o cliente quer, entendeu? O que ele gosta, o tamanho do sofá, da cama, não sei o que. Fica uma coisa meio sob medida. Tem artista que não gosta disso, né? Que fala assim, não sou alfaiate, eu pinto e se quiser comprar, compra, né? Mas eu gosto. Sempre trabalhei muito com arquitetos. Os arquitetos colocavam planta assim lá no meu escritório e falavam, ó, tem esse sofá aqui de 2,20, tem essa cama aqui com a cabeceira assim assado, e o que você sugere? Sugiro uma tal peça aqui, então tá, fechou, tal. Então eu gosto disso, entendeu? De trabalhar sob medida. Mas tem artista que não. E aí depois, 15 dias depois, o cara me retorna dizendo assim, olha, não tenho nenhum interessado não, se você quiser tirar para levar para sua cliente, pode levar. Eu falo, porra, obrigado. Legal. Cara, Tá lá até hoje o quadro. mas aí que tá, são essas coisas que as pessoas têm que estar habituadas, têm que estar preparadas para se habituar nas diferenças. Porque também eu vou falar por mim, assim, eu quando chega às 7 horas aqui de Portugal, eu já não atendo mais WhatsApp. É normal, aí tem sua vida Não atendo mais privada, WhatsApp, né? porque assim, tem que existir o espaço para tudo, entendeu? É como se você estivesse num escritório, Mas tem né? gente que se incomoda. Às vezes o cara manda de não mensagem. responder? O cara manda mensagem do Brasil, sei lá, 5 da tarde. Tem isso também, né? A Aqui é questão do 21. fuso horário. Mas ele sabe, porque ele escreve isso. Aí eu não respondo, respondo no dia seguinte. Sim. Eu já recebi resposta assim, você só vende para rico, né? Porque eu quero imóvel de 150 mil. Você agora se acha o importantão, não sei o quê. Já recebi respostas dessas, entendeu? Então, eu acho que também temos que entender também uma certa cultura existe uma. Aliás, eu nem sei se essa história é espanhola ou se é portuguesa. Não sei se você conhece essa analogia, que é muito interessante isso, existia um homem que fabricava sapatos. Então essa história, não sei se é portuguesa ou se é espanhola. Isso é interessante. Tem a ver com o que você está falando. Certo. O cara fabrica sapatos. E aí, chega um americano, né, na loja dele, para fazer um sapato, também assim, especial, e ele faz o sapato lá diferente, tal, um modelo diferente. E o americano fala, porra, cara, por que você não transforma isso num franchise, entendeu? Numa franquia, você vai ficar milionário, não sei o quê, tal. Aí ele falou assim, tá bom, então volta amanhã pra gente conversar. Aí o americano voltou, chegou às 8 da manhã, tava fechada a loja. Tava lá escrito, abro às 10, fecho meio-dia, tem a siesta. abro às 2 e fecho às 5. Aí o americano falou assim, pô, mas o que você foi fazer essa hora toda, né? Tava pescando. Né? Aí o americano, não, então vamos fazer um negócio, não sei o que e tal.
E o cara fala assim, mas para que eu vou fazer isso tudo? Não, porque você vai ganhar milhões, depois você pode se aposentar para você pescar. Aí ele falou assim, mas eu já faço isso. Para que eu vou fazer todo esse esforço? Você já faz no Você dia a já faça dia, né? essa vida que você está falando que eu vou ter daqui É, há 20 anos, você 20, já tem 30 ela anos. hoje, né? Então acho que o pensamento um pouco do europeu é assim, é o que basta, ok? Às vezes você tem empresas aqui em Portugal, como por exemplo os Pastéis de Belém. Os Pastéis de Belém, na minha opinião, se ele se abrisse em 10 lojas no país todo, Verdade. vendia 10 vezes mais. Sim. E se pergunta por que ele não abre? Cara, não sei, eu acho que é porque já tem tanto dinheiro que ele pensa, porque eu quero mais. É incrível, né? Entendeu? Então não temos aqui, não que as pessoas não queiram crescer nem nada, mas não tem essa ganância do vou dar minha vida pelo negócio. É uma coisa meio americana, né? Meio americana, É. entendeu? Acho que o europeu pensa E o mais, ok, brasileiro, eu quero ganhar o dinheiro suficiente para ter uma vida boa, para jantar fora, para passear, para viajar, para ter um carro legal, mas tá tudo bem, entendeu? certo. Então também se reflete no dia a dia, na comunicação, as coisas são um pouco mais realmente mais lentas. Uhum. Sentiu isso, né? Sim, claro. É Mas de forma verdade. geral você curte viver em Portugal. Muito. Eu acho Legal. que os pontos, assim, que é super positivos, né? Principalmente para mim, que eu morava em Ipanema, né? Zona sul do Rio de Janeiro. E, claro, tinha que circular, né? A cidade. Meu filho joga futebol. O meu filho é adotado, né? Você sabe. Eu adotei ele com 8 meses. Hoje ele está com 20 anos. Aí ele foi jogar futebol em Barcelona, né? É bem interessante isso até na história, o mundo, né? Como o mundo dá voltas, né? Uhum. Então o garoto sempre gostou de futebol e veio para cá, né? Para Portugal para jogar aqui, só que ele viu que aqui os salários eram muito baixos, tal, não sei o quê. Claro, né? Se você vai jogar num Benfica, num Sporting, né? O Claro. salário é lá em cima, óbvio, né? Mas não é, ele não estaria pronto para isso. Então ele é um empresário de lá de Barcelona, chamou ele para morar lá, ele está morando em Barcelona já tem 20 dias, vai começar a fazer testes agora, em 4 clubes diferentes. E então o que eu queria falar é o seguinte, quando você tem um filho, principalmente assim nessa fase de idade, né, 17, 18, 19, 20 anos como ele está agora, mas com 17 ele já começava a querer ir para as baladas, né? Aquela coisa toda. No Rio de Janeiro você não dorme, entendeu? Teu filho saiu de casa, dá 3, dá 4, dá 5, entendeu? E não volta, né? Você já fica Claro. Já pensando, pensa né? que. Um monte de besteira e tal. Então, quando chegamos aqui, que ele no início ele ficou um pouquinho deprimido, a gente chegou aqui no inverno, o que foi ruim, né? Que a minha intenção era chegar aqui até junho, julho. Acabou que a gente chegou aqui quase no meio de outubro, né? Já ia começar a esfriar. Então a gente pegou todo o inverno, que nem é rigoroso, né? Mas para quem sai do Rio de Janeiro, né? Rio 40 graus, chega aqui com 20, com 18, 17, vai caindo, né? Com o passar dos meses e tal. Ele ficou um pouquinho deprimido, né? Tinha deixado a namorada lá, a namorada ficou de vir em dezembro, então ele estava naquela, né? Em outubro ele já pensando cabeça em dezembro, porque a namorada vinha e tal. Mas uma das coisas que a minha qualidade de até de sono, né, melhorou muito vir morar aqui por questão da segurança, né? Claro. Alguma coisa assim que tipo assim que eu não fazia no Rio. Todo mundo hoje em dia fala muito de celular, né? Ah, porque eu não consigo tirar meu celular, como se o celular fosse assim, né? A fonte da vida do ser humano e não é, né, Claro, cara? Você claro que pode não. muito bem ficar 1 hora e meia sem celular que tu não vai Ou morrer, né? até um dia. Mas as pessoas, principalmente o brasileiro, né? Eu fico vendo assim, podcasts ou youtubers, né? Falando assim, porque aqui eu consigo andar com meu telefone na mão e que não sei o que, tal, 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 tal. Entendeu? Tudo bem, mas não é nem essa a questão. Não é você conseguir andar com o celular na mão, é você não ser assaltado. Porque Claro, o seu celular não precisa estar na mão para alguém vir com uma arma na tua claro. cabeça e te tirar celular, carteira, enfim, um tênis, se quiser roubar, enfim, eles não roubam o que eles querem, né? Mas hoje em dia celular é muito visado, não só em si pelo aparelho, né? Mas pelo conteúdo, né? O que você Claro. tem dentro do aparelho, né? Hoje em dia você carrega a sua vida, inclusive bancária, dentro de um celular. Mas eu acho assim, não é essa coisa de, eu posso passear com meus cachorrinhos olhando no Instagram. Não é isso, entendeu? Porque meu celular pode ficar dentro do bolso lá no Rio de Janeiro de boa. Só que o risco que você tem, né?
de ser assaltado, às vezes até ser morto por causa né, de um aparelho de celular e tal. Então, não estou falando que é a questão de, aqui em Portugal eu posso andar com meu celular na mão. Não é isso, não estou falando isso. Mas é a sensação de liberdade, de segurança que você tem. Eu não estou nem falando do meu bairro, porque meu bairro é um bairro classe média alta, mas se você vai para o centro, né, ali Praça do Comércio, Chiado, aquela região toda ali que é bomba de gente, né, gente do mundo inteiro, europeu ali para tudo quanto é lado, de vários países e tal. Aí você vê que ninguém está preocupado, né? Ninguém está olhando para o lado para ver se tem alguém para vir te assaltar. Outra coisa que eu observo muito aqui, que eu ando muito de metrô, lá no Rio de Janeiro também andava. Primeiro, carro. Lá no Rio de Janeiro eu andava de carro, tipo, o meu... não é guarda-volumes, meu depósito ficava no subúrbio, perto, São Cristóvão. Tinha que atravessar o túnel, Rebouças, já saía na Tijuca, já tô lá no meu... em São Cristóvão, onde eu tinha lá o meu... Tem até hoje, né? Um lugar onde eu guardo algumas obras de arte lá, tal, alguns móveis que eu não trouxe para cá, tal. E aí eu ficava assim, tipo, o tempo todo você fica com os olhos no retrovisores, né, do carro, Claro. para ver se não está vindo uma moto te seguindo, se, né, não tem alguém aqui do teu lado esperando o sinal fechar, tal, tal, tal. E aqui, cara, o maior prazer. Você vê, eu moro em Lisboa, vim para cá, tipo assim, sabe? Você vem dirigindo assim, Claro. estrada maravilhosa, e você vem assim olhando a Ouvindo paisagem linda, música. ouvindo música. A última coisa que você pensa é um carro vai me cruzar aqui, vai sair um monte de cara armado de fuzil, vai levar meu carro embora. Então isso é muito gostoso. E quando eu comprei carro aqui, na primeira semana, lá no Rio de Janeiro praticamente eu não usava GPS. Porque como eu conheço a cidade bem, às vezes o GPS te leva para umas ciladas, Quebrada. né? Então não usava GPS lá praticamente nunca, a não ser que assim, vou na casa de um cliente na Barra da Tijuca e não sei onde ela mora, rua tal, não sei lá, não vou saber. Aí botava tal, beleza. Mas no geral não precisava. Então eu não estava acostumado a dirigir olhando em GPS, então me perdia muito, essa coisa, muita rotatória, né? Que aqui tem as rotundas, né? E aí entra na terceira, saia na terceira, tal, tal. Saída. E aí eu errava, né? Acabava saindo na segunda, ou eu tinha que sair na terceira, só que eu estava nessa faixa de cá e não dava para eu ir, enfim, errava muito. Mas quando eu acostumei a usar o GPS, entendeu? Que aí você começa a pegar as manhas do negócio, lá como que é, não sei o que, a direção, indicando 30 quilômetros entre a direita, não sei o que e tal. Aí tudo isso foi me facilitando. Aí eu comecei a ter prazer. Mas na primeira semana, cara, para mim andar de carro era uma tortura, porque eu saía de casa e não sabia para lugar nenhum, que eu sempre andava de Uber. Então eu ficava prestando atenção onde é que o Uber estava me levando. Então eu botava lá a casa de um amigo para ir jantar, tal, com o Uber, beleza. Aí eu dirigi, e o meu filho sempre do meu lado ficava assim, tá mandando você entrar agora, né, daqui a 300 metros para entrar à direita. Ficava me dando essas dicas e tal. Então eu não relaxava. Então eu andava de carro tenso pra caramba, assim como eu andava no Rio de Janeiro, com medo de assalto, que era com medo de errar o caminho ou bater em alguém, né? Você fazer uma barbeiragem, entrar na frente de alguém e tal. E aqui o pessoal, eu acho que o pessoal aqui é muito educado, muito respeitoso, eles dirigem bem. Outro dia tinha um jantar que eu fui no domingo, tinha um rapaz brasileiro falando assim, mas o português não sabe dirigir. Eu falei assim, olha, pelo contrário, acho que o carioca é que não sabe dirigir. Nada a ver. Eu pensei assim, não tem nada a ver. É como tudo na vida, tem barbeiro em todo lugar, tem gente ruim em todo lugar, tem vagabundo em todo lugar. Motorista de final de semana, né? Tem aqueles que só tiram o carro, né, da garagem no final de semana. Lá no... Aqui também, o domingueiro, né? Chama, isso, lá no Brasil a gente fala, lá no Rio de Janeiro principalmente, né? Esse daí é motorista de final de semana. Claro. Que é quando faz umas barbeiragens lá no meio do caminho e tal. Mas Lisboa tem um trânsito muito mais agressivo que Caldas da Rainha, por ser uma cidade pequena. Claro. Caldas da Rainha, se você andar por aqui... E o agressivo que você acha que é agressivo, exatamente, pra mim não tem perto de nada São Paulo, cara. Perto do Rio de Janeiro, nada de agressivo. Mas então, Lisboa Portugal é para ficar. Portugal é para ficar. Só que assim, não é um lugar para ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho assim, cara, nessa melhor visão, dos mundos. Nessa visão nós não concordamos, mas eu vou ouvir a tua opinião. Tá, mesmo que você está aqui há 20 anos, né? Então você chegou aqui jovem, eu já cheguei aqui praticamente aposentado.
né? Uhum. Quer dizer, eu trabalho porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque eu tenho representantes em vários países, em galerias, né? Tipo Paris, tem em Tóquio, estou tentando abrir Londres, é o mercado mais difícil, mas tem o Miami, estou tentando abrir Nova York, que também é um mercado muito difícil, entendeu? Acho que Nova York e Londres são tops e é difícil, entendeu? Mas eu tenho um representante em Munique, gostaria de ter em Berlim, mas não tenho. Então, o que que acontece? Eu poderia estar morando em qualquer lugar do mundo que estaria as coisas funcionando, entendeu? Porque eu tenho uma loja virtual, eu tenho galeristas que me representam. Em São Paulo eu tenho, Rio de Janeiro eu tenho 2, entendeu? Em Florianópolis eu tenho, estou tentando Curitiba também. Bom, enfim, Brasil eu estou meio que deixando um pouquinho no momento, né? Estou focando mais aqui em Europa, entendeu? Então, o que que acontece? Eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, na verdade. Porque quando eu estava no Rio de Janeiro, eu vendia muito bem aqui na Europa, entendeu? Aí agora eu estou aqui, então eu estou, né, me movimentando mais aqui e deixando mais o Brasil. O Brasil caminha meio que sozinho, né? Que lá eu já tenho um certo nome. Então as pessoas que consomem meu trabalho, que me conhecem, que indicam, né? Tem aquela coisa do boca a boca, né? Da pessoa que vai jantar na casa de outra e vê um quadro meu, de quem é? Almi Reis, está aqui o contato, não sei o que, acontece, né? São 20 anos de carreira, então tem muito isso, né, que acontece. Vende a boca, sabe? Claro. Indicações de amigos, de arquitetos e tal. Faço muito esses eventos Casa Cor, né, essas mostras de decoração que também chama bastante a atenção do público e tal. Mas morar aqui, no meu caso, é diferente de você, porque você é um cara que está na ativa, você vende imóveis, você pegou o auge, né, daqui de Portugal, com a venda do imóvel num nicho melhor impossível, né? Que, tipo assim, Rio de Janeiro você tem um imóvel para vender e você não tem comprador. Aqui você tem comprador e não tem um imóvel para vender por causa da demanda. Uhum. Então, quer dizer, você está no paraíso, né? Uhum. Ou seja, você está no lugar onde você não tem o produto, mas você tem muitos clientes querendo o produto. É ruim, lógico, porque você acaba não vendendo porque você não tem o produto. Claro. Mas é óbvio que tem o produto. Não, o produto não falta. Produto não falta, Tem 70 mil mas imóveis à venda existe, em Portugal. mas existe aquela coisa assim, muito mais limitado do Claro. que no Brasil. Ainda bem. Né? Ainda bem, claro. Ainda bem. E aí o preço, né? Agora assim, o real... Você está falando uma coisa que eu já falei no canal muitas vezes, que é o assalariado. O problema das pessoas que vêm para cá são as pessoas que não têm... Eu faço tudo. Eu acho que são 2 problemas. Eu faço tudo, aí esse cara tá tem ferrado. nada específico, né? E é o cara que não só não faz tudo, ou ele faz alguma coisa que Portugal não precisa. Tem isso também. Entendeu? Então você tem que estar com atenção o que Portugal... Você é empresário, você quer abrir um negócio aqui, entendeu? Você vai abrir que negócio? Você tem que entender o que Portugal precisa, o que está agora na onda, se é comida, o que está rolando, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que Portugal dá para fazer dinheiro, nesse ponto nós divergimos, mas tem que saber os negócios que você vai abrir, ou se você é um profissional, que mercado que está funcionando, entendeu? Tem mercados que já não estão mais funcionando. Por exemplo, psicólogo é uma profissão que eu não recomendaria a pessoa pensar em viver aqui, porque já há muito psicólogo desempregado em Portugal. Certo. Então, há algumas áreas que podem ser perigosas. Sim. Entende? Mas há muitas áreas que, pô... mas você imagina se todo mundo... Falta gente, cara. Tá, e se todo mundo sair do Brasil e resolver que quer ser corretor de imóveis em Portugal? E tem acontecido. Eu sei. Tem eu acontecido. Vejo muitos brasileiros aqui que que trabalham depois, com isso. para além de você ter a pessoa que vai estar no seu mercado, você tem que ver o que ela faz nesse mercado, como é que ela age, como é que ela atua. Você ainda tem aqui em Portugal muitas pessoas da área do imobiliário, tem muitos consultores imobiliários trabalhando o tradicional, o flyer na porta a porta, que vai funcionando, mas cada vez menos, porque as pessoas estão mais na internet do que estão... Se vocês observarem num ponto de ônibus, tem 10 pessoas sentadas, ninguém está olhando para frente, ou tá? As pessoas estão olhando para onde? Para o celular. Para o celular. Claro. Então, se você colocar um outdoor em frente Provavelmente ninguém vai ver. Então, as coisas mudaram e muita gente ficou olhando para trás. Então, esse profissional que você falou que está vindo para cá, ok, se ele atuar de forma correta, ele vai ter sucesso. Mas depois tem muita gente que está meio que
bêbado no caminho, entendeu? Uhum. Eu entendo o que você quer dizer. Não, mas o que eu queria concluir é assim, o melhor assim da situação de um ser humano seria vir para cá aposentado e com condições de viver, porque o que eu ia falar é o seguinte, Portugal é um lugar, pode não ser tão bom para ganhar dinheiro, né? Vamos botar Sim, assim em sim. algumas atividades, claro que outras não. Por exemplo, uma pessoa que é um pedreiro, ele vai se dar muito melhor nos Estados Unidos do que aqui. Ah, mas tem bastante emprego aqui? Tem. Para essas pessoas tem, né? Para você colocar um piso, azulejo e, enfim, Falta muito profissional. Sim, mas só que você nunca vai ganhar o que você ganharia nos Estados Unidos, por Tá, exemplo. mas aí você conseguiu um visto nos Estados Unidos. Sim, mas Você vai ficar ilegal pro resto da vida? a maioria faz, né? E Então, aí mas isso é certo? não, mas aí com o tempo você consegue Você, regularizar, você não, tem não que que, seja você certo tem ou que. errado. Aliás, o que vai acontecer agora com o Trump sendo eleito é que as coisas vão fechar cada vez mais. E cada vez mais pessoas vão pensar em outros países. Sim. Porque o Trump já falou, quem está ilegal vai embora e vai entrar de novo ilegal. Eu não arriscaria. Né? Não. Eu não arriscaria. Quando eu falo isso nos Estados Unidos, eu pensei em entrar legalmente, Mas entendeu? não dá, cara. Um pedreiro não consegue. Não é. Não consegue, cara. Desculpa. Isso é... O Visa americano, o mínimo é $500 mil. Onde é que o pedreiro tem $500 mil? Não tem. Não tem. Então, vai ter que entrar ilegal. E será que vale a pena você ir para um país? Eu não estou dizendo que Portugal é melhor que os Estados Unidos. Estou dizendo na questão da legalidade. Ou seja, Portugal abre muito mais oportunidades de você se legalizar e fazer a mesma coisa que... Você pode até ganhar mais nos Estados Unidos, mas eu não arriscaria estar ilegal no outro país. Pronto, Não, é eu isso, quando entendeu? eu pensei, não pensei na questão do legal ou do ilegal. Exatamente. Você Estou pensou no falando dinheiro. assim, porque eu tenho um amigo, por exemplo, que era um aluno meu lá da academia lá em Copacabana. Ele veio morar aqui na Europa, né? Ele assim, aquele cara aventureiro, sabe? Bicho solto, tal. Vou morar não lembro, acho que ele foi para Holanda, Alemanha, não lembro. Eu sei que ele foi e ficou alguns meses aqui. Aí de repente encontro com ele lá no Arpoador, na praia. E aí fulano, pô, tá de volta? Não, cara, agora eu tô indo para os Estados Unidos. Tô mexendo meus pauzinhos, tal, não sei o que lá. Isso tem uns 4, 5 anos, foi antes da pandemia. Aí, cara, outro dia eu encontrei o cara no Arpoador de novo, né? Aí ele, Almir, beleza, não sei o que, pô, você não ia morar em Portugal? Eu falei, vou, só que ainda tô, né, me programando, tô vendo o negócio de visto, não sei o que, daí você... Pô, cara, abri uma empresa em Orlando, tô com 20 funcionários. Eu falei, sério? Ele falou, o que você abriu? Uma empresa de obras. A gente pega lá reformas de casas e não sei o que tal. Quer dizer, o cara, do nada, hoje ele é o dono da empresa, ele é o líder, está comandando a empresa. Ele falou que são cubanos, onde ele mora em Orlando. Cubanos, porto-riquenhos e brasileiros. Pertence à empresa dele. Então, quer dizer, é uma coisa, vamos combinar, seria muito difícil dele conseguir aqui em Portugal, entendeu? Sim. Né? Muito difícil, mas, porra, ele conseguiu, não tá mentindo, né? Porque aí você pode pensar, cara, né, jogando lorota, não sei o que tal, não, eu vi o Instagram dele, ele no dia a dia, tal, trabalhando junto lá com o pessoal e o caramba, tal. A empresa tem o nome dele, o sobrenome dele lá, acho que é Rodrigues, entendeu? O nome da empresa, caramba, quer dizer, o cara tá prosperando, entendeu? Não, legal. Eu acho que também, cara, existe pessoas e pessoas, né, cara? Claro. Tem um cara que vai para lá e vai querer ficar na Amazon entregando lá encomendas da Amazon e tem um outro que vai querer abrir uma empresa para competir com a Amazon. Tá tudo bem as duas coisas. Entendeu? Não, sim, não tô, né, Tá tudo bem, Não estou dizendo que não seja. Trabalhar é o importante, acho que isso é o importante. Mas é o que eu digo, né? Tem gente que tem uma mente, né? Lá em cima. Diferente, empreendedora. Empreendedora. O outro quer ser funcionário a vida toda, vai ser. Claro, Nada contra, cada um é o que quiser. Mas se a pessoa quer prosperar e acha que tem condições, né? Como esse rapaz fez, por que não? Claro, né? Tá certo. É isso. Bom, cara, conversa grande, foi boa. E dava pra mais, hein? É que às vezes, né, a gente viaja um pouco assim nas histórias porque não tem pauta, né? O André, ainda quando eu estava saindo de Lisboa, eu falei, André, mas o que você vai me perguntar? Você fala assim, não, cara, relaxa que não tem pauta, você vai falar sobre a sua vida o que você quiser falar, o que você não quiser não fala. E é isso, é um bate-papo entre amigos, porra, a gente se conhece há quase 40 anos, então papo não falta, né? Exatamente. Mas dentro
né, do que é Sim, o a ideia é sobre propósito Portugal. do seu canal, que é sobre Portugal, eu acho assim, na minha opinião, é diferente da sua, mas eu tô com 56 anos de idade. Entendeu? Acho que se eu chegasse aqui hoje pensando assim, eu preciso de dinheiro para comer, um exemplo, é, seria uma vida difícil. Ah, claro, Entendeu, né? é Uma claro. vida difícil. O que eu ia fazer? Vendo as minhas artes. Mas e aí, se o mercado não absorve a sua arte, você vai viver do quê? Então, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, outra frente que eu tinha, contando aqui rapidamente, era comprar imóveis detonados, Sim, reformar, nós falamos, sim. fazer um Que é o mercado retrofit. que nós aqui ajudamos Exato, os investidores. é o que eu pretendo fazer aqui em E Portugal. vamos fazer. Só que eu estou esperando Momento certo. o momento certo, né? De repente os preços darem uma leve ajustada, tal, porque tá um pouquinho, né? Alto. Tá alto. Mas vai continuar subindo. Eu Ótimo. vou te dar uma notícia. É bom porque a gente ganha mais dinheiro. Quanto mais alto, mais dinheiro se ganha. Mas também é mais difícil para É comprar. mais Né? difícil vender. Vender e comprar. É verdade. Comprar, reformar e E vender. vender. É. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Almir, pela Eu agradeço. presença. Eu Amigão aí, agradeço. 40 anos de amizade. 37. 37 anos agora. Mandar um abraço para nossos amigos ali, o Luke, o Nori, o Henrique. Nori e o Henrique, Amigos de molecada, né? De molecada. Até hoje a gente fala, temos um grupo no WhatsApp. Isso. Grande abraço para vocês. E dá uma chegadinha no site do Almir, ele faz também. Se você está em Portugal, marca com ele uma conversa para ver as obras, comprar aqui em Portugal. E agora está com um novo projeto que você também envia por e-mail a Isso, obra isso, e tem um certificado de autenticidade. etc. Isso, para qualquer lugar do mundo. Legal, É legal. interessante isso, porque atinge o mundo inteiro, sem alfândega, sem nada. Boa. É um projeto interessante, novo. Legal. Então vou deixar aqui o site do Almir. E é isso. Um abraço para vocês. Obrigado. Esqueça de deixar o seu comentário, o que achou da nossa conversa. E nos encontramos então no próximo Boascast. Boas. Tá certo? Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima.